Sam Darnold? Você pode ser o próximo quarterback da NFL. Hã? Eu sou o Thiago Zuma. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Chegamos para mais um programa do Zona Neutra, sua dose semanal de futebol americano. Então, antes de mais nada, quero começar desejando, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vocês que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil, porque hoje nós temos muita coisa para falar. A nossa thumb já é polêmica, né? A imagem do vídeo que está no YouTube já é polêmica. Eu imagino que o nosso chat vai estar empolvoroso hoje, Montanha. Afinal de contas, tem muita, eu vou dizer assim, um pouquinho de loucura, um pouco de insanidade, muitas coisas que aconteceram no final de semana que vamos debater aqui. Então seja muito bem-vindo, Neymar. Opa, Neymar. Opa! Meu Deus do céu. Imagino. Montanha, ontem, infelizmente, Montanha, eu não consegui ir ao Ninho da Cobra, não estava lá ao vivo. Foi a primeira semana que eu não consigo manter o compromisso com o Neymar e eu perdi o jogo, do Seattle Seahawks versus Los Angeles Rams, que foi decidido no último segundo e eu estava vendo já na minha casa o jogo nesse momento e eu fiquei pensando, será que o Neymar está na posição da mandinga? Será que ele fez certinho para aquela bola ir dentro, Neymar? Tava de joelho, inclusive, se querem saber. Aí tu errou, né? Porque os joelhos eles tinham que estar afastados na largura. Eles estavam afastados na largura, com os pés para trás e dedinhos retos no chão, além dos dedos retos para cima. Mas eu acho que tu tinha que ficar naquela posição de semi-agachamento ali, que eu acho que é a mais correta. É. Talvez a culpa foi tua! Montanha, seja muito bem-vindo! Beleza, meu querido, como é que estamos? Zuma, o chat está de fato empolvoroso, né? De cada 10 comentários, 7 são, quero ver, a reação do Neymar sobre o Darnold e o MVP. Bom, todos nós veremos isso, mas um pouquinho mais pra frente. Não já, né? Pouquinho mais pra frente, porque a gente vai seguir. Vamos segurar essa audiência, né? A gente vai seguir. Não, mais do que isso, eu não tô aqui pelo bait, Montanha. A nossa sequência de destaques, ela é lógica, né? Começando sempre pelo jogo de quinta-feira. Então nós não vamos mudar isso só por causa do Seattle Seahawks e do Neymar. Você quer dizer então que o pessoal que está querendo saber a reação do Neymar a respeito do Seahawks, etc., vai ter que se contentar com a gente começando falando do Jets. Exatamente. Então, beleza. Exatamente. Mas assim, também um outro ponto de vista. A gente pode não olhar pelo fato de... estamos falando do Jets. Nós vamos falar do New England Patriots. Ou nós estamos começando falando de um dos candidatos a MVP. Não é o que queriam ver? É verdade. Estamos falando de um dos candidatos a MVP. Ô Neymar, hoje eu vou... Quando a gente for falando aí dos times, eu quero trazer rapidamente na abertura... antes de começar os jogos, um pouquinho da posição de cada time, porque a gente já tá na semana 11, cara, e muitas coisas já estão ficando mais ou menos estabelecidas. Os times que de fato estão brigando pela divisão, ou os times que ainda estão na corrida pelos playoffs, e aqueles que já estão se distanciando da possível chance de playoffs. E aqui no caso da AFC East, era um jogo divisional entre New England Patriots e New York Jets, cara, hoje o líder dessa divisão é o New England Patriots, com 9-2, também concorrendo aí pela Seed 1 da AFC. Em segundo lugar, o Buffalo Bills, com 7 vitórias e 3 derrotas. Aí o glorioso Miami Dolphins, com 4 vitórias e 7 derrotas. E o New York Jets, 2 vitórias e 8 derrotas, aí dando adeus a qualquer possibilidade de classificação para os playoffs. Ainda não, matematicamente, mas a gente já sabe que na prática o Jets não briga mais por nada, né? Já podemos dizer, inclusive, que o Dolphins... Com esse Desde a semana 2 já, inclusive, a gente já podia dizer isso. Exatamente. Cara, mas vamos olhar para esse jogo olhando talvez para um Jets de futuro, né? O que tem aqui que vai dar para salvar no futuro. E falando desse Patriots de hoje. Porque, cara, mais forte do que se imaginava. Eu acho que esse Jets devia ter leiloado mais jogadores na semana passada, enquanto ainda tinha a opção de trade, onde, diga-se passagem, vou deixar para falar de outro jogo em outro jogo.
Eu não consigo, agora minha cabeça foi falando, fala do Jettas, 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 fala do Jettas. Então vamos falar do Jettas, porque senão tu vai perder todo o brilhantismo que deve estar vindo aí, algo muito brilhante. Não, é que um grande abraço pro Chudes, do Minnesota Vikings Brasil, e a gente conversou um pouco, logo depois do jogo da semana passada, não dessa semana, sobre... Ele foi conversar com algumas pessoas que entendem do esporte e perguntou pra mim, agora a minha opinião sobre o O'Connell, que é o técnico, head coach, se ele é bom, se ele é ruim, se ele tá dando conta, se não tá e tal, etc. A minha opinião é extremamente defendendo o técnico. Pra mim, o que o Vikings tem de melhor é o técnico. Afinal de contas, é uma cultura, uma forma de jogar, e é uma das 3 mentes ofensivas melhores do Minnesota Vikings. Da NFL, é o técnico do Minnesota Vikings. E ele se comprometeu e botou o dele na reta quando ele falou, o meu quarterback é o J.J. McCarthy, e não o todo-poderoso Sam Darnold. Vamos começar. E não o poderoso Sam Darnold. Então ele tá grudado com o cara. E daí o resto a gente vai falar durante o jogo. Mas a minha opinião foi, cara, quer saber o que o Vikings deveria fazer, ou deveria ter feito, enquanto infelizmente o J.J. McCarthy é desse jeito? Devia ter trocado o Jettas. Pega 2, 3 first round, pega o que conseguir no cara. Ele é o melhor jogador? É. É uma imbecilidade trocar? É. Só que do outro lado tem uma situação pior. Se tu não troca ele, ele tá sempre mais avessas ainda ao jogo, ficando puto dos cornos porque a bola não chega nele minimamente decente. E não chega. A gente vai falar mais durante o jogo. E a torcida vê isso. E o J.J. McCarthy já não consegue fazer nada decente. E ele tem a obrigação de passar no Jets. Ele não pode passar um jogo com 8 passes no Edison, 10 no Hockenson, 6 no Aaron Jones e 3 no Jettas. Não pode. Ele tem que mandar no Jettas. Até mesmo porque todo quarterback que passou por lá mandava a maioria das bolas no Jettas. Cara, não é como se o Jettas estivesse escondido atrás dos recebedores. Exato, ao contrário. É excelente. Mas enfim, existe uma obrigação e talvez tenha um peso do Jettas nele. É uma situação boa? Não. Mas o McCarthy precisava ser minimamente decente. E eu acho que não existe um mundo onde o O'Connell também se sustente mandando o J.J. McCarthy, uma escolha de primeiro round embora, depois de ter mandado o Sam Darnold embora para pegar um outro quarterback para tentar fazer o negócio acontecer. Então é uma situação bastante difícil. Vamos falar um pouquinho mais com certeza no jogo do Vikings, né? Mas voltando aqui na história do New York Jets e o New England Patriots, cara, não deu nem pro começo, né? A gente fez esse jogo ao vivo na quinta-feira lá na Caverna do Montanha, o React. O time do Jets, ele até brincou um pouquinho no começo, ele abriu o placar, a gente até teve um momento emocionante no começo, mas logo depois o time do Patriots... 29º ataque da NFL, Jets contra a 6ª melhor defesa do Patriots. Assim que o narrador falou isso, Justin Fields correu para touchdown. Aê, o Jets chegou! Drake May, Henderson. Quem diria que o Henderson, que é uma baita pique, que todo mundo falou que ia ser uma máquina e o Patriots não estava usando, em 2 jogos, 33 carregadas para 209 jardas, 4 touchdowns, e 6 targets, 6 recepções para mais 34 jardas e um touchdown. Nesse jogo especificamente, Neymar, foram 19 tentativas de corrida para 62 jardas, uma média de 3.3, 2 touchdowns, né, cara? Na última partida ele anotou também 2 touchdowns, mas um de 30 e um de 50 jardas, assim, corridas longas. E um outro ponto interessante desse jogo, cara, claro, mais um bom jogo do Drake May, com rating acima de 100, mas foi o Stefon Diggs, cara, que foi muito acionado. 9 mais 100 jardas de novo. E 105 jardas, né, cara? Então, assim, mostrando que, de fato, ele começa a ser agora um alvo. Ele sempre foi um alvo seguro, mas no começo da temporada, o Drake May abria bastante para outros recebedores. Agora existe um favorito. Agora eu acredito que existe um favorito. Cara, o Drake May é sacanagem. A gente vai ter que falar todo o programa isso, porque é sacanagem. Eu vi um desenho animado, um cartoon falando de futebol americano, que tá lá o Tom Brady chegando meio que num laboratório. A quem não sabe, tá saindo na mídia, não sei se é verdade ou não, nem fui atrás, que o cachorro dele é clonado. Porque ele tinha um cachorro e o Essa parte é verdade. É verdade? E clonou o cachorro e tem um outro cachorro. Agora vou pro desenho. Na verdade, o cachorro clonado hoje é algo até um pouco comum entre os milionários, né? O cara, quando o cachorro morre, você pega ali os genes e faz um cachorro novo. Mas será que dá o mesmo nome e chama de segundo, daí? Cara, o problema não... Cara, não vou entrar no mérito disso. Eu quero chegar no desenho. Daí ele chega lá e tá lá o doutor e tal, etc. Tom Brady, está aqui seu cachorro clonado e tal, etc. Ah, muito obrigado, doutor. Quanto é que eu lhe devo? Olha, antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de dizer que, já que eu estava tratando com você e tal, etc., eu tomei a liberdade de pegar uma célula sua também, que estava na coleira do seu cachorro e tal, etc., e fazer um clone seu. Daí tem um clone assim, um cara branquinho, loirinho, dentro de um tubo de ensaio. Daí Tom Brady, o que é isso? Daí o cara, um clone seu. E eu batizei pelo meu rapper favorito e meu mês favorito, Drake May. Daí Tom Brady, que é isso? Que é isso? Daí ele puxa uma arma, daí o cara, foge, vai ganhar Super Bowl, Drake May, vai ganhar Super Bowl, Drake May, sai correndo. Cara, a leitura dele é muito boa, ele sai do pocket, a presença, ele tá sempre olhando. É aquilo que eu falei do
Penix Jr. na semana anterior, que quando ele sai do pocket, que ele tem que escalar o pocket, ele tira o olhar lá da frente. Ele tá olhando aqui no desespero, como quase qualquer quarterback rookie, ou quase isso, né, tirando o Drake May. E ele não, ele tá lá olhando, o pocket vai cair, ele vai pra frente, vai pra trás, acha a jogada, tá jogando fino, e depois desse jogo, ainda mais que os concorrentes dele não foram tão bem, dá um passo à frente em disputar o MVP. Rapidamente, agora que vocês entraram nessa seara de comparar o Drake May com o Tom Brady, né, cara? Acho que talvez a grande diferença que a gente vê em relação... Cara, eu não vou lembrar lá do começo da carreira do Tom Brady, porque eu não via os jogos de forma assídua, né? Mas, Neymar, o Drake May, cara, ele é mais móvel que o Tom Brady. Ah, sim. Então, assim, teoricamente, ele poderia ser até um Tom Brady melhorado, talvez, 2.0? Um cara que, além de ter a calma, poder escalar o pocket, usar bem o passe, ele também é um cara que, se precisar, ele quebra tackles, ele ganha na força, na corrida também, coisa que o Tom Brady não fazia muito bem, né? Sempre que o Tom Brady saía pra correr, era aquele negócio, lá vai a bola, senhor! Mas pro bem do Drake May e do Patriots, que ele não faça isso, né? Porque usualmente o quarterback não consegue se sustentar por muito tempo na NFL. Tem mais um último detalhe desse jogo que eu quero trazer, Zuma, que pouco importa pro jogo em si, importou um pouco, mas pro cenário de NFL. Dizem que uma defesa tem que jogar com muita força. Dizem não, é óbvio isso. A defesa tem que jogar com muita força, muito aguerrida, muito concentrada. Pau na máquina, em todo lance. Ah, a bola caiu no chão. É óbvio que isso aqui é passe incompleto. Não, ninguém perguntou nada. Se a bola tá no chão, alguém se joga. Pega a bola, vai que não foi. Vai que aconteceu alguma coisa. Vai que tem um replay. A bola tá saindo de campo, se joga nela. Como se a tua vida dependesse disso. Joga ela pro campo pra alguém pegar. Tem que ser assim o jogo. Tem que ter muita emoção, muita vibração. Mas alguns lances não tanto. Eis que, vou trazer para um lance aqui. Bola no Demario Douglas marcado um pouco à frente. Demario Douglas recebe, cai. No que ele cai, o cornerback tá perto. O cornerback vem correndo, se abaixa um pouquinho pra passar a mão. Dá uma limpada de rabo, perdão. Sim. Com a mão aqui, ó, embaixo, pra pegar no Demario Douglas. Só que assim, pra não se jogar, ele só passa a mão, ele passou a mão a pouquíssimos centímetros do chão. Só que foi suficiente pro Demario Douglas ter raspado naquele momento e a mão dele não pegar no Demario Douglas, que levantou e conseguiu mais 5, 10, 15, 20 jardas, pouco importa. Meu ponto aqui cara, tá todo mundo dando a vida ali. Deu cornerback, perde uma marcação, o cara recebe a bola, ao invés de ele se jogar, entre nós, ele até tem a opção de ser agressivo com o wide receiver. Dá-lhe no meio, o wide receiver tá ali recebendo, dá-lhe, o wide receiver não ficar livre numa próxima. Não é pra lesionar o wide receiver, mas é um jogo violento, é um jogo forte. Tu tens a chance, sem ser falta, porque ele acabou de receber, de mergulhar nele. Não, ao invés disso ele vai passar a mão, não encosta e ainda sai tipo bobãozão, deixou o Demario Douglas voltar e fazer mais 15, 20 jardas. É por isso que uma defesa tem que ser pau na máquina! Se fosse uma defesa que tivesse com a faca nos dentes, aquilo nunca ia acontecer. Cara, a questão da concentração o tempo todo. Exato. A cada segundo, a cada minuto, a cada jogada. E com a mãozinha não rola, velho. Não, você precisa tocar no cara, né? Exato. Toca no cara. É que nem um wide receiver que não quer sujar, que recebe no fundo da endzone meio que andando, daí dá um passe e o outro fora do campo. Ah, mas eu pensei que eu tinha recebido. Cara, esfrega os pés no chão e cai de boca. Displicência, cara, displicência. Cara, algum outro ponto aqui, Neymar, 27-14, você já falou que o Jets deveria ter botado mais gente aí, talvez nessa possibilidade de rebuild, cara. O próximo jogo do Jets é contra o Baltimore Ravens lá em Baltimore. Difícil a gente acreditar que vai ser uma coisa diferente, né? Afinal de contas, o time do Jets precisa... As duas partidas que o Jets ganhou, ele correu para mais de 125 jardas. Então, por isso que esse jogo contra o Patriots já seria... Já era perdido. Já era perdido, né? Melhor defesa contra o jogo corrido. Apesar de que, né... Até esse jogo, somente um corredor tinha corrido mais de 50 jardas contra eles, né? Sim. E nesse jogo, tanto o Breece Hall quanto o Justin Fields correram mais de 50. E no total eles correram mais de 125 jardas, né? Mas mesmo assim, sim, perderam. Já o time do New England Patriots, cara, vai a Cincinnati. E, cara, pelo que a gente tem visto, essa defesa do Patriots, ela é capaz de fazer um bom jogo contra o ataque de Cincinnati e o ataque do Patriots é capaz de... É um time completo, completo. E chances razoáveis de Cincinnati não ter o Chase, né? Ja'Marr Chase. Vamos falar mais dessa, mas Cincinnati deve ficar sem o Ja'Marr Chase nesse jogo, no jogo do próprio Cincinnati Bengals. Vamos falar lá, porque também o Joe Burrow logo volta. Então a gente está vendo aí uma possibilidade desse New England Patriots ir a 10-2 aí na próxima Caminha rodada. passos largos ao Seed 1. Muito bom. Hoje, na verdade, o Seed 1 está na mão de outra equipe. Né? Indianapolis Colts. Na verdade, não, né? Hoje o Seed 1 é do Broncos. O Broncos? Broncos, 9-2, 9-2. Só ganhou em casa do Chiefs, safado. Isso aí, é o Broncos, o Seed 1. Cara, mas é uma briga muito sensível, digamos assim, né? Justo. Próxima montanha.
Aí, claro, vamos falar do glorioso da Flórida, né? O Miami Dolphins. Por que nós estamos com isso aí no destaque, cara? Porque cara, eu faço a lógica dos destaques é a seguinte, todo jogo que acontece sozinho, como se fosse um prime time, ele vai aparecer no destaque, porque o Neymar viu o jogo, porque a galera viu o jogo, então quinta-feira tem que aparecer. Logo, esse foi o último jogo internacional do ano, se eu não me engano. Em Então, Madrid, Santiago Bernabéu. foi um jogo às 11h30 da manhã, todo mundo que estava acompanhando a NFL acabou vendo essa maravilha de partida. Exato. Então a gente precisa falar De Miami Dolphins, Miami que Dolphins. consegue acabar com suas chances de pique bom no draft. Mais ou menos o Zuma ficou feliz. Porque o McDaniel dessa vez, McDaniels chutou a aguinha e tava brabo e brigando com a arbitragem. tiveram que tirar de campo, ele foi Saiu pra cima do arco, o cara comemorando, puxou isso, ele. Isso. Acho que eu tava muito cansado da viagem, tava mal-humorado, né? Não, Porra, a distância é uma merda. O que aconteceu é que devem ter explicado o plano pra ele, né? Cara, nós estamos te mantendo aqui, porque no final do ano tu vai de vapo, tu já era, tu vai de arrasto e a gente vai refazer um time de Pior pastor. que não. Quer saber? Pior que não, cara. Há boatos em Miami que existe uma grande possibilidade dele continuar ano que vem, porque o dono do Miami, cara, ele gosta do McDaniel e gostaria talvez de dar uma oportunidade para ele estar mais um ano à frente do time com um outro general manager. Cara, aí já começa tudo Aí já tudo atravessado. errado, né? Tudo errado. Porque o general manager que assumir não poder contratar o seu head coach, já é tudo atravessado, tá ligado? É. Tudo errado. Exato. Antes de vocês continuarem, só rapidinho, 5 assinaturas. João Marcelo Pinto. Muito Obrigado, João. Obrigado, João. O Dolphins ganhou, Neymar, mas na verdade o Commanders que perdeu, né? Os dois times não queriam ganhar, né? Esse jogo já tava no final, tava 6-6 com 4 field goals, 3 para cada lado. Debo Samuel fez o primeiro dos TDs pro Commanders. O Debo Samuel... Falar nisso, o Debo Samuel, né? Eu enchia o saco de vocês ano passado, mas que ele tá parecendo uma geladeira de gordo, tá, né? Cara, ele começou a temporada o quê? Olha aí, ó. Fininho, Você, correndo. Fininho. Bicho, ele tá a jamanta de novo, parece um pão de forma correndo. O que eu ia comentar é que a separação dele é a mesma da tinta vermelha pra tinta preta nessa minha caneta. Tá grudada. E o cornerback nem precisa fazer a rota. O cornerback só vai andandinho, encostando as costas nele. Porque ele não consegue. Ele é devagar. A sorte de quem tem ele no fantasy é que o time confia muito nele. Ele é o cara de receber a bola e conseguir jardas depois. O quê? Ele fez o touchdown. É a vantagem da Jamanta, mas, assim, hands down, acabou. Aquele de Samuel do 49ers, que era ágil, rápido, além de forte, isso aí, infelizmente, Debo Samuel passou sua época. Mas foi suficiente para botar o jogo na frente. A Cheney jogou muito bem, conseguiu 120 jardas graças à prorrogação, mas não entrou para touchdown. Em compensação, o Ollie Gordon entrou. Running back reserva do Dolphins e com um corpãozinho maior. É muito boa dupla de running backs do Dolphins, porque tem o mais elusivo dentre todos da NFL, possivelmente com a Cheney, e tem um cara forte no Ollie Gordon. Cara, mas eu vou te dizer que teve um momento do jogo que eu tava distraído, porque afinal de contas esse tipo de jogo distrai a gente. Sim. Que eu achei que ele tinha se machucado, alguma coisa assim, cara. Porque eles usaram bastante o Ollie Gordon. Ele se machucou. Ele chegou a ficar Teve fora. uma terceira pro gol na linha de meia jarda, que ele tentou entrar, não conseguiu. Dobraram em cima dele, caíram em cima. É verdade, é A verdade. galera Tá certo. tirou o capacete, Isso ficou de aí. joelho, deu uma... Cara, os caras dobraram ele no meio, é verdade. Mas não quebrou a chain. Daí ele saiu de campo e depois voltou. Verdade. E Escapou. E tem um terceiro também, tem um terceiro running back que também é bom lá em Miami, que é o Jalen Wright, que ano passado a galera até não entendeu porque que não utilizaram ele mais. E esse ano ele estava machucado no começo da temporada. O Ollie Gordon, teoricamente, ele vai ser o terceiro, o Jalen Wright o segundo. E ele começou a jogar agora... Mas ele não é o estilo da chain? Cara, ele é um cara que teria mais forte também. Ele é uma pegada mais Ollie Gordon também. Mas o Ollie Gordon é mais alto, na verdade, né, cara? Porque o Oshane não é um cara fraco. Não é? Mas o Shane é... Mas eu não achei o Ollie Gordon um cara entroncado. Eu achei ele alto. A diferença dele pro corpo do Oshane é mais ou menos a altura, na minha visão. Cara, eu acho que ele é mais truncado, assim. Mas, então, cara, a gente tá falando aqui, né, olhando os caras de longe. Depois vamos olhar os números aqui. Enfim, final desse jogo. Commanders chega pra fazer 16-13. Não deu. Bola pro Dolphins. Dolphins vem, chega lá na linha de gol do lado. Foi bizarro. Não deu também. Bola de volta pro Commanders. Vamos pra prorrogação? Não! Mariota corre 45 jardas. Posiciona pra field goal. Deu Commanders. Willie Gay chuta. Pum! Bola fora. Meu Deus, prorrogação. Primeira jogada da prorrogação. Mariota. Gay, ó. Interceptação. E não teve uma questão também do seu querido técnico me puxar um timeout com a bola com o Commanders? Isso. Ele queria a bola de volta. Não, cara, que Ele queria a caralho bola de foi volta. aquilo, bicho? Meio Eu tô até estranho. agora tentando entender aquilo, cara. Cara, foram 2 field goals perdidos pelo time do Commanders.
uma quarta descida. Não convertida do Dolphins. Mas do Commanders também no começo do jogo. Commanders também top. Então, assim, foi um jogo, bem jogo de show de horrores, assim. Sim. Os dois times tendo a possibilidade de marcar e não conseguindo. Tanto que ele acabou numa Duas do Dolphins, não só uma. Tanto que ele acabou nessa jogada, né, o único... Eu lembro que ainda o narrador falou... A única leitura errada, a única decisão errada do Mariota no jogo. Nossa. Meu Deus. Como é que é? Meu Deus. Eu fiquei assistindo um pouco do Paulo Antunes. O Paulo Antunes foi convidado por alguma marca, ele não falou qual, enfim, ou eu que não vi. Aí, a Espanha, assisti lá no Santiago Bernabéu o jogo. E daí ele ficou fazendo uma live, acho que a esposa dele ficou filmando ele, sem filmar campo, porque não pode, né? Sem filmar placar, sem filmar nada, né? Então ficou somente tipo uma reação dele, praticamente, assim, ao jogo, né? Uns pedaços, tá? Só que eu só soube disso mais ou menos pro final ali, né? Marcas, aceitamos isso também, tá? Isso aí. E daí eu peguei só mais pro final, né? E, cara, essa questão ali, cara, de o Commanders ir e não conseguir entrar. Aí vai pro Dolphins, o Dolphins não entra, cara. E daí o McDaniels perde tempo, cara. Ele ficou tão puto. Não é que não faz sentido, é que o Commanders estava sem timeout nesse momento e estava na metade do campo, e daí eles conseguem umas 3 jardas. Se não me engano, era a primeira para 10, conseguiram 3. Daí era segunda para 7 e daí o Dolphins perde tempo. Tipo, vamos segurar eles aqui porque a gente quer ganhar ainda no tempo regulamentar. Cara, o Commanders estava 10 jardas de stall field goal com 40 e poucos segundos no relógio. Enfim, foi 2 Dolphins, que teve uma nesse momento e uma no começo do jogo, que é o final que eu queria trazer desse encontro. Que assim, existe nesse jogo... Para começar a história que existiu nesse jogo, um embate entre 2 grandes linebackers, ambos former Seahawks. Tanto o líder da liga em tackles, que é o Brooks, quanto o Hall da Fama, First Ballot na bomba, que é o Bob Wagner, que está no Commanders. Mas eu quero falar do Bob Wagner especificamente, que tem das últimas 12 temporadas, 11 ao Pro, beleza? Alguns second, mas 5, 6, 7, 8 First Team ao Pro. E já se dizia lá em Seattle, quando ele largou a primeira vez, há 4 anos atrás, Seattle deixou ele embora, porque ele não conseguia fazer a marcação. A marcação dele estava ruim. Ele é uma marca de tackle, mas a marcação não era muito boa. E ele, nesses anos que veio vindo, apesar que a marcação dele não é excelente, nesse jogo, 4ª para 2, bola no hora, o Bob Wagner, que é o mergulho, pá! Tira uma 4ª para 2. E o outro lance do Bob Wagner que eu quero trazer. Quando você fala em marcação, acho que vale a pena deixar claro pra galera aqui que o linebacker ele pode ou ir coibir o jogo corrido, né? E aí é quando geralmente a gente tem essas máquinas de tackle, né, Neymar? E quando tu fala marcação, tu tá falando do jogo aéreo, né? Então, fazer a marcação do jogo do passe. Exato. Que aí são 2 jeitos diferentes de marcar, né? Exato. Então, no caso, ele estava fazendo uma marcação em zona, inclusive ali, né? Porque o time estava marcando em algumas posições específicas. E o Oro acha uma abertura dentro da endzone, era uma 4ª para 2, 4ª pro gol, mas para 2 jardas. E o Tua ataca nele. E o Bob Wagner pula e desvia essa bola. Turnover on downs do Dolphins. E daí lá no final do jogo já, quando a Chain veio, aquelas corridas da Chain que ele parece um raio, passando no meio da galera, na linha de 2 jardas tava o Bob Wagner. E o Chain vendo que nem uma pedra. Puf! No meio do peito do Bob Wagner enverga até a linha de 1 jarda e volta e derruba. Não conseguiu passar por cima. Ele que segurou o Chain naquela linha de 1, não foi no final do jogo. Foi a sequência, infelizmente pela grande jogada do Bob Wagner, foi touchdown do Ollie Gordon. Mas ele conseguiu parar o Chain numa bomba. O Brooks, cara, Jordan Brooks, ele teve 10 tackles solo e 10 combinados. Então 15 tackles, basicamente, né? Exatamente. Porque o combinado vale meio, enfim. Então, ele teve 10 assistências, ele teve 10 assistências e 10 tackles. Aqui tá dizendo combinado 20. Então Bizarro. O Brooks está em caminhos de passos largos de ser o líder da NFL em tackle esse ano. Eu posso até checar aqui depois. Cara, mas então a gente vê um time do Commanders que foi-se, né? Não tem Já mais... tinha ido, né? Quando machucou o Jalen Daniels, aquilo lá fechou o caderno, vela preta, acabou-se. Mas assim, uma queda de rendimento do Commanders do ano passado para esse ano muito grande. Eu te falei que isso ia acontecer. Você falou no começo da temporada que não achava que o Commanders ia repetir, mas a diferença foi abissal, né? Nunca tiveram Scary Terry decente, saudável. Não que o Scary Terry, na minha opinião, seja aquele wide receiver, mas ele é bom. E nunca tiveram ele saudável. A ideia do Deebo Samuel, 4º wide receiver com mais dinheiro garantido no bolso, que saiu do 49ers, novos ares e tal, nunca foi aquele cara todo. E ainda por cima da Jalen Daniels teve que voltar à realidade e agora a lesão. Cara, dizimou o time. Dizimou. E o time do Dolphins, cara, que 4-7, eu vou falar aqui brincando, mas não é brincadeira. Cara, tem chance de playoffs, afinal de contas pode ganhar todas até agora e fazer uma campanha 10-7, e pode ganhar todas, fazer uma campanha 10-7 e não entrar nos playoffs, o que, né, seria mais absurdo ainda. É mais triste já ainda. via acontecer, e não faz muito tempo. Então, assim, cara, aí tu olha pra esse Dolphins, tu fica de fato nesse gosto meio amargo e meio doce quando tu olha pelo torcedor, né, porque
pô, no final das contas tu quer que ganhe. Mas a gente sabe que cada vitória a partir de agora vai penalizar o time lá no período do draft do ano que vem. Ano passado o Bengals fez esse push. Ganhou as últimas 6, 7, 8 jogos, ganhou todas, estava bem mal, chegou no final positivo e não entrou. Mas assim, cara, vamos lá. Não, a gente não vê uma possibilidade. Embora o calendário do Dolphins não seja dos mais difíceis pro final da temporada. Mas já foi incrível ganhar as 2 últimas. Isso. Foi incrível. Mas a gente não vê esse time aí com possibilidade de arrancar realmente mais 6 vitórias, né? Justo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor Montanha. Passamos Montanha Chess na hora, justamente para a gente falar de Tampa Bay Buccaneers Agora um jogo. e Buffalo Bills. Agora sim, Montanha. 32 a 44, cara. O time do Tampa Bay Buccaneers agora tá 6-4 com essa derrota. O time do Buffalo vai a 7-3, cara. Um jogo onde que o Josh Allen Carregou. deu aula, né? É o default do Buffalo Bills. Eu acho que, na verdade, os torcedores do Buffalo Bills nem deveriam mais começar a ficar tão preocupados com meu time deu contrato pra esse, meu time largou aquele, meu time buscou esse, meu time buscou aquele. A única coisa que importa é o Josh Allen. Eles deviam garantir todo o valor do salário no Josh Allen ter um dia tranquilo, maravilhoso, spa, ficar uma vida melhor ainda. Porque o Josh Allen tochou nesse jogo. E cagada também, né? Primeiro touchdown na partida foi o Tampa Bay Buccaneers, que o Josh Allen tava tomando safety na endzone. Ele resolve dar um shovel pass na linha de 10 jardas, interceptado quase pra pick six. Mas não tem problema. Onde tem Josh Allen, ele resolve o resto. Mérito a ser dado para o special team do Buffalo Bills, que trouxe 4 bolas, eu acho, além da linha de 50 do outro lado do campo. Então jogou excepcionalmente bem, com exceção de uma dos últimos lances, que ele tomaram uma muffin, perderam a bola pro Tampa e devolveu o Tampa pro jogo. E do outro lado, no Tampa Bay Buccaneers, temos o mini Josh Allen, né? Baker Mayfield fazendo de tudo para tentar ser igual, tanto que o segundo touchdown da partida é do Baker Mayfield, mergulhando de cabeça, literalmente, né? Ele caiu buff de cabeça no chão. Ainda bem que não foi bem de cabeça para concussion, porque ele foi meio de lado, assim. Daí ele deu uma pescoçada, daí saiu comemorando, yes, yes! Esse Baker Mayfield é muito louco, velho. Falando do Josh Allen, Neymar, foram 6 touchdowns do time do Buffalo Bills nesse jogo. 3 passados e 3 corridos pelo Josh Allen. É muito foda, velho. Daí teve uma também que ele escapou do pocket, o Josh Allen ali de 45 de defesa. Meu Deus, quase me sacaram. Será que eu corro pra touchdown daqui? Quem é aquele menino lá? Shavers. O quê? Shavers. Tá bom. Uma pedrada dentro da endzone, no colinho do Shavers. Que é isso, Josh Allen? Não é engraçado porque ele joga meio mal, de repente, bam, 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 parece um trator, sai arrebentando tudo. Dos 3 touchdowns que ele entrou correndo em 3 touchdowns, o bicho é um trator. Teve um deles que ele foi empurrado, o cara de trás, parece que botou assim num canhão, sabe quando o cara bota aqui atrás, jogou o Josh Allen. Josh Allen foi impulsionado pra dentro da endzone, ele devia ter voltado. Man, tu acha que precisa, man? Tu acha que precisa fazer um negócio desse comigo? Eu não preciso de ti, cara. Josh Allen é o único quarterback da história que bloqueia pra ele mesmo. Ele segura a bola aqui, sai, bam, bam, e sai, vai tirando da frente. O cara é uma máquina. E do lado do Tampa Bay Buccaneers precisa ser falado do grandioso Trey Tucker. Sean Tucker, perdão. Trey Tucker é do Raiders. Sean Tucker com 3 touchdowns, sendo que 2 deles foram corridos, um de 50 e poucas jardas, um de 45 jardas, na pior defesa contra o jogo corrido da NFL. Vejamos, maior confronto da AFC East é Buffalo e Patriots. Um tem a melhor defesa contra o jogo corrido, outra a pior. Vai ser um embate não muito legal pro Buffalo Bills. Mas com Josh Allen não importa número, não importa gráfico, né? É só Josh Allen Futebol Clube. Enfim, Trey Tucker... Sean Tucker fez um baita de um jogo. Ambos os TDs que ele fez foi com o Wirfs liderando o bloqueio. É até sem graça, porque o Wirfs, o tackle mais bem pago da liga, correndo parece 2, não parece 1. Ele se os outros parecem uma geladeira, ele parece uma side-by-side grande. Porque, cara, ele saiu correndo no primeiro dos touchdowns do Tucker, que ele abre pro lado, tem um jogador pronto pra bloquear ele. Mas é um cara normal, sei lá, 100 quilos, um pouco mais, um pouco menos. De repente vem vindo aquele eclipse lunar e assim, o cara tá aqui, eu vou parar esse Sean Tucker. Daí vem o Wirfs e apaga ele. Parece Mythbusters naquela do foguete que apaga um carro. Enfim, o Sean Tucker correu fácil. E no segundo touchdown dele, o Sean Tucker tá correndo e o Wirfs correndo junto com ele, lado a lado. Alguém quer bloquear? Não, é muito massa. Quando a gente vai olhar agora para dentro das divisões, né, cara, o time do Bills a gente já falou, ele segue em segundo lá na AFC East. Sim. Mas o time do Bucks, cara, que teoricamente tinha começado o ano mostrando que a NFC South ia ser brincadeira de criança, porque começou 5-1, se eu não me engano. Agora o time do Bucks tá 6-4. Com o Panthers grudadão! Com o Panthers 6-5 na cola, cara. Nas últimas 5 partidas, o Tampa Bay Buccaneers perdeu 3, cara. E vem de 2 derrotas seguidas. E vai buscar
com o Rams, né? E não, exatamente. O próximo Sunday Night agora é Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Será que a gente pode ver um Tampa Bay Buccaneers naufragar e derreter no final da season e deixar, cara, sei lá, um Carolina Panthers ganhar a divisão? É possível porque o calendário é muito difícil do Tampa, né? Ele tá sempre em primeiro na divisão. E o Panthers, querendo ou não... Porra, o Tetaion McMillan jogou bem. Primeiro jogo que eu vou ter que falar que ele jogou bem dessa season. Antes eu tentava achar as falhas. Não que não teve falha nesse jogo, mas o Tetaion McMillan jogou bem esse jogo. E é um calendário muito mais fácil do Panthers, né? Então, enfim, vamos ver o que pode acontecer lá. Com relação ao Tampa Bay Buccaneers, é um ano para fazer aquele pouquinho acima de vitórias do que derrotas e passar. Como todo ano a gente fala que é a possibilidade deles. Mano, desculpa, Neymar. Mas é que, fora esse jogo do Rams, o calendário do Tampa começa a não ser tão ruim, né? Porque ele pega daí Cardinals, Saints, Falcons, Panthers, Miami e Panthers de novo. São 4 jogos de divisão ainda, né? Mas olha só, eles vão disputar com o Panthers essa vaga e as 2 vezes jogam contra o Panthers. Ou seja, o Panthers só depende dele. Caraca, é loucura, hein? É loucura. E assim, o time do Buccaneers a gente meio que tem um padrão, né? Ele sempre toma muito ponto, sempre faz muito ponto. Meio que... Sendo que a defesa é pra ser boa. Essa é a pegada. O time do Panthers a gente já não sabe o que acontece, né? Exato. Tem jogo que não toma quase nada, tem jogo que toma um caminhão, tem jogo que faz, tem jogo que não faz. Então, cara, o que vai ser desse embate entre Buccaneers e Panthers? Ainda vale ser falado que tanto o Baker Mayfield quanto o Josh Allen no meio do jogo tomaram interceptações com lançamentos feios de ambos. Então, os dois times não cuidaram bem da bola, os dois times fizeram um mau jogo e ainda assim 44-32. Na verdade, esse jogo estava bem parelho o tempo todo, com o Bills no quarto período. Vamos perder, não tem mais o que fazer. Daí Josh Allen trouxou 2 touchdowns para dentro, quer dizer, virou o jogo com um touchdown chuveirinho no Cook e depois trouxou 2 touchdowns correndo e jogou o jogo pro espaço. Esse jogo teve, cara, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora de certinho, tá? Mas acho que foram 9 vezes mudança de quem ficou liderado, né? Liderado. Foi um baita jogo. Cara, 76 pontos, né? Finalizando aí a conversa sobre Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers. Vamos agora, Montanha, dar sequência no programa, por favor. E eu queria falar rapidamente com todos vocês que estão aí aguardando. Eu tô passando por essa fase, tá, Montanha? Aguardei bastante aí o mês de novembro, porque a gente tem as promoções, né, de Black November. E eu tô, né, como alguns já sabem aí, reformando uma casa que a gente vai morar e, cara, tem coisa para comprar que eu deixei para comprar só agora. E se você estava esperando também a Black November para aproveitar descontos especiais, aproveite a Black November da Invictus, cara, porque ela tá dando até 50% de desconto, Neymar, em todos os tipos de produtos. Então, assim, cara, vestuário, cutelaria, acessórios, malas, mochilas, toda a linha da NFL, tudo isso você consegue encontrar descontos que vão até 50%. E o mais legal de tudo é que nós temos lá o cupom Zona Neutra, né? Zona Neutra, tudo junto, escrito tudo junto, você ganha 10% de desconto, além do desconto que já tem no site, Montanha. Passa o próximo slide pra galera que tá acompanhando pelo YouTube, dá uma olhadinha na linha da NFL, cara, que também tem as mochilas, tem as camisetas, a camiseta do Salute Service é maravilhosa, tem a garrafinha, cara, os patches, então, cara, a Invictus, sem dúvida nenhuma, vai te proporcionar uma experiência indescritível com os produtos dele, e a grande sacada, na minha opinião, Neymar, é você comprar os presentes de Natal agora. Justo. Pô, eu preciso dar um presente bacana pro Montanha de Natal. O que eu posso, né, agraciar o meu amigo? Cara, eu vou na loja da Invictus, aproveito o percentual lá de desconto agora, boto o cupom do Zona Neutra e garanto aí um baita presente de Natal para aquelas pessoas que eu também quero agraciar. É isso. E digo mais. Para quem também tem clientes, por exemplo, e quer dar um presente de final do ano, como usualmente se faz com alguns clientes, empresas e tal, muitos clientes, mas o cara consegue comprar tudo, ou aquela empresa consegue tudo. Então, por isso, busca alguma coisa, às vezes, diferente no mercado. E a Invictus tem vários tipos de materiais diferentes, algo que realmente possa surpreender. Exatamente. Muito obrigado. Passamos, então, agora. Vamos falar do próximo jogo. Aí sim! O Zuma, antes disso, desculpa, mas temos um superchat. Obrigado. Superchat. William Rice, colocando aqui para nós. Macmillan, Roy. Se deixar o Young jogar contra o Falcons, ele é MVP. Go Panthers. Abraços. Caraca, esse também tá emocionado. Qual o nome dele? William Rice. William, beleza. O Richie, eu não sei o que você é. William, não importa a segunda parte. William é o nome dele. A gente já vai entender o porquê. Tá anotado no caderninho. Fica com a gente aí, William, que vai ter Não, vai ficar agora o William já. Vai ter retorno. Green Bay Packers, cara, vence o time do New York Giants. O Giants que estava sem Jackson Dart, sem Brian Daboll, né? Um time que foi comandado pelo James Winston, que fez um jogo até interessante, mas na última jogada ele foi lá e lançou a bola na mão do jogador do Packers
quase acabou com a chance de virada do time do Giants. Eu vou fazer algo que eu gosto muito de fazer, um enredo, falando de coisas às vezes não tão relacionadas ao futebol americano para chegar aqui. Antes disso, porém, eu vou falar de uma entrevista que o Winston deu durante a semana, quando ele foi vou ser o titular do Giants, primeiro jogo como titular. E ele é muito massa, ele é muito engraçado. A gente quis ver esse jogo por causa dele, para ver ele jogando e tal. E na entrevista, o Winston falou, cara... como é que é? Greatest City in the World. Como é que é a música? Greatest city in the world. The greatest city in the world. Greatest city in the world. Do Hamilton, que tem a música e tal. Não do Hamilton da Fórmula 1, enfim. E o grande ponto é que no momento sério da entrevista ele falou, eu pretendo ser cirúrgico. E, cara, ele foi. Teve algumas quartas descidas que o Winston... cirúrgico, eu tô pensando, cara, na cirurgia. Se eu terminou a cirurgia aqui, ó. Pá, pá, dando ponto e finali... Enfia a agulha no coração do cara. O que foi que aconteceu? No último lance, o Winston. Agora sim, vou vir pra história um pouco mais longa, Zuma. Me acompanha. O Packers está sendo conhecido essa season por ser Robin Hood. Certo. Ele ganha de quem é difícil, daí pega os piores times da liga e entrega. Ok. Daí eles vieram enfrentar essa semana, foram lá visitar essa semana o New York Giants. 2-8, um dos piores times da liga. Então... é tudo brincadeira que eu vou falar, né, pessoal? Eles se reuniram. Tá, a gente tá indo visitar alguém, a gente tem que levar um presente antes de mais nada. Vamos na casa de alguém. E a gente tem que dar um jeito de entregar esse jogo também. Então, o que eles têm, o que é famoso aí pra gente poder entregar pra eles? O Winston vai estar lá, meu amigo. E o Winston é famoso por quê? I like to eat dubs. E ele sai comemorando, fazendo o Wzinho na mão. O tamanho é mais difícil pra mim. Tipo de comer Ws. W de Vitória, Montanha, aqui, ó. Já que não tá focando em mim aqui, ó. De comer Ws. E o Winston faz direto W. E ele fazendo college, que ele come Ws. Winston. Certo, E certo. por acaso, antes de eu começar a falar isso, quem mandou um superchat, Montanha? William. Que é com? W. Com W também. Então no Packers eles pensaram assim, gente, vamos fazer o seguinte. A melhor forma de nós darmos presentes pro Giants, do Winston, do Dub, é jogar com W. Nós queremos entregar W pros caras. Então nosso mote esse jogo vai ser isso. Primeiro touchdown da partida, Montanha. Love se machucou. Willis no Watson. W com W. Caramba, olha essa. Deu o que aconteceu? Jacobs machucou, Montanha. Segundo touchdown da partida. Roman Wilson. Running back reserva. Mais um W, Montanha. Seria isso possível, Montanha? É o... Quarta... parou, né? Não tem como. Terceiro touchdown da partida de quem? Tyrande 3, Montanha. Não é nem no Musgrave, Tyrande 3. Sabe o nome dele, Montanha? Não sei. Wiley! Josh Wiley com W. Agora acabou, né? Quarto touchdown da partida, Montanha. Christian Watson com W. Wide receiver. Sabe o que eles fizeram, Montanha? Foram pro two-point conversion. Two-point conversion de quem? Wilson! Meu Deus! É tudo com W! O Packers montou um calendário pra perder, pra entregar esse presente pro Giants. Só teve um problema, Zuma. Evan Williams, defensive back do Patriots, também é com W. E o Winston me mandou a bola na endzone e ele pensou, eu sou com W, dá pra mim. E ele acabou com as chances de Green Bay entregar esse presente pro Giants. Só foi boa, hein, galera? Se isso não merece um like, um se inscrever e aquela porra toda, nada mais merece. Boa, boa. Já deixa o seu like aí no programa, porque a gente sempre tem uma quantidade muito maior de Entretenimento? de pessoas assistindo do que likes. Então, por favor, deixa o seu like aí, não custa nada. Dito isso, 2 touchdowns do Singletary nesse jogo, apesar de que o Trace foi o running back 1. Sim, Singletary recebeu bem menos oportunidades e ainda assim entrou 2 vezes com a bola. Nome do jogo também dá pra ser dado a Isaiah Rodgers, um wide receiver improvável que apareceu pelo Giants, não foi o Wandale com W, Robinson, e o Isaiah Rodgers converteu as 2 quartas descidas no quarto período, que deixou o Giants, na verdade, no jogo, e a última jogada finalizando mesmo, quer dizer, que finalizou o jogo, foi a interceptação, né? Mas daí com 1 segundo relógio, Winston lá atrás, adivinha que apareceu? Me dá um saque! Micah Parsons foi lá, se jogou no Winston e ainda zerou o cronômetro. Cara, mas esse time do Packers que começou o ano batendo, né? A gente teve, acho que 2 partidas muito fortes do Packers no começo do ano, que já catapultaram eles para contender. E eu lembro tu falando aqui do time do Packers muito forte. Aí eles trouxeram o Micah Parsons, ou seja, cara... Mais forte ainda. Exato. Mas, cara, que a gente tá vendo agora nas últimas partidas, dificuldade, cara. O ataque não existe. Agora machucou o Jacobs indo pra piorar.
Então, a OL do Packers está mais ou menos. Love não está tendo as leituras. Quando tem lance errado, quando lança certo, o wide receiver dropa. Porque foi um show de drop. O Dobbs mesmo, pelo amor de Deus. O Dobbs, eu acho aquele cotonete extra que ele usa, deve estar trancando o labirinto aqui no ouvido. Ele não consegue ver qual mão ele tem que botar primeiro. Daí Reed machucado. Assim, o Watson tá aparecendo. Teve 2 touchdowns do Watson nesse jogo, né? Eu até não comentei um deles aqui, que ele recebe na endzone maravilhosa. Ah, comentei sim, foi o primeiro do Willis. Tá recebendo muito bem a bola. Mas, cara, Golden, cara, pegado no primeiro round, vai ser nosso playmaker, a bola nem vai nele. 3 targets e 1 recepção, né? Não, então. Esse ataque do Packers tá medonho. Não, e o Dobbs teve dois drops seguidos, cara. Um que ele corre, que ele faz uma slantezinha assim, que ele vai... Cara, a bola vem na mão. Isso, na mão. não tem como perder aquela bola. Isso, ele já derrubou. Depois ele toma seguindo um drop no outro drive. Cara, tanto que ele teve 8 targets e 4 recepções aí para 53 jardas. De fato, cara, esse time do Packers, ele dá um pouquinho de medo no torcedor, não dá? Muito medo. A gente faz muita brincadeira, né, pessoal? Como, por exemplo, do Packers ser Robin Hood. Mas, cara, esse jogo quase perdeu. E daí ele ia ter perdido para os 3 piores times da NFL, basicamente. Cara, o que o Packers está fazendo, cara? O ataque do Packers está terrível. O Packers perdeu para o Cleveland Browns, para o Saints. Isso foi para o Saints? Acho que foi para o Panthers. Mas no jogo 13-10. Isso, e agora vai receber... 14-13. Com 2 agora... touchdowns do Doro. E agora vai receber o time do Minnesota Vikings, cara. Que vem aí mordido, né... Cara, é um jogo difícil de fazer uma leitura, cara. É um jogo difícil de ver, tu quer dizer, né? Não é difícil fazer uma leitura. Lá tem o DJ McCoy. Eu vou ver aqui, inclusive, pra quem que o Packers perdeu, cara. Então. Algo a falar desse time do New York Não, Giants? mas é isso. É Browns, Panthers e agora... tem o terceiro, né? É verdade? Pode ser que seja o Saints aí, não lembro o terceiro. Mas algo a falar desse time do Giants, ou Neymar? Cara, o time do Giants continua firme e forte para poder pegar o pick 1 do ano que vem, né? Saiu entre o nosso último episódio e horas depois, o Daboll foi demitido. Muita gente, não vou dizer muita gente defendeu, porque saiu na mídia que ele era muito tóxico dentro do vestiário. E aí sim, teve denúncias internas de jogadores dizendo que ele era muito tóxico no vestiário. E eu não sei o que são esses detalhes dentro dessa denúncia tóxica, Zuma. Mas eu comentei num grupo isso inclusive, que um técnico, todo extremo é ruim. Então um cara parado, que nem uma banana, que nem o McDaniels estava até 2 jogos atrás, e um cara extremamente explosivo, que nem era alguns períodos do Dan Quinn ou do Sirianni e tal... Não são bons momentos, mas eu acho que tem que ter ali no meio do caminho. Mas se for pra errar um pouquinho mais pra perto dos extremos, eu prefiro ele mais explosivo. Eu prefiro o cara dando sangue do que o cara parado. E eu vejo o Daboll mais ou menos dessa forma. É lógico que ele errou, tentando entrar na tenda do Dart. É lógico que ele deve ter errado em um monte de momento. Ele deve ser agressivo pra caramba no vestiário. Falaram que ele foi agressivo com o offensive coach, que jogou uma jogada errada pro Tyrene, que perdeu o último jogo contra o Eagles antes dele ser demitido. Mas, cara, daí também eu ouvi que ele tava chamando muitas jogadas do Dart, que ele corria. A gente via isso. Pô, o time já não tem muita chance, tá usando o Dart pra correr mesmo como primeira leitura, daqui a pouco o cara se lesiona. Tá, mas quem chama as jogadas é o offensive coach. Então, e acabaram de dar um interino pro offensive coach. Então não faz muito sentido isso. E pra mim, é inevitavelmente um erro. Eu preferia... Tô olhando de fora, pessoal. Tem muita notícia aqui que a gente não sabe. Olhando de fora, eu preferia um ambiente ainda um pouco tóxico para ano que vem. Mas o cara que buscou o Daboll, que buscou o Dart, que queria ele, e tava modelando, cara. O time tava jogando bem, cara. Esse time horrível do Giants tava jogando bem. Mandaram o cara embora. É muito difícil achar um outro head coach que consiga assim... Não é como se tivesse as melhores peças do mundo. Não é talvez como... Pode ser que aconteça. Mas não é como se o Dart fosse top 5 quarterback, já de cara, Skate como top 5 running back, e Neighbors volte como top 5 wide receiver. Isso é um fato. Não é um fato. Tava dando certo. Então, sei lá, ter mandado ele embora pra mim foi um movimento bastante estranho do Giants. E antes que a torcida do Giants mais empolgada aí esteja sonhando com o Bill Belichick, isso não deve acontecer, né? Lembrando que o Bill Belichick tem uma história com o Giants, né? Na década de 90, década de 80, ele foi... Fez aquela defesa monstruosa. Treinador defensivo Teve Lawrence lá. Taylor delicioso. E sempre se fala na possibilidade de ele voltar ao Giants. Sempre se falou um pouco, né? Quando ia sair do Patriots, talvez ele fosse pro Giants e tal. Mas ele fez um statement, né? Ele fez uma declaração nas redes sociais dele que ele não tem interesse em largar o trabalho dele na North Carolina, no college. Mas tudo pode mudar, né, Zuma? Não, tudo pode mudar, mas ele deixou bem claro que não tem interesse. Eu acho que... Agora se eles chegassem, uma coisa era ano passado eles ter chego nele. Pô, acabei de ganhar um dinheiro, assinei um contrataço, dei minha tranquilizada. Ele foi uma vergonha, ele está uma vergonha, né? Assistam amanhã, terça-feira, Zona Universitária. Isso aí. Com quem entende de futebol americano, Thiago Dallandrea, falando e destilando o seu conhecimento sobre futebol americano universitário, mostrando o quão incompetente o Bill Belichick é no futebol universitário. E assim, ninguém quer passar vexame, ninguém quer ser Russell Wilson, man. Então talvez assim, opa, já não deu muito bom aqui. Eu tenho uma chance de ir pro Giants, que tem Dart, Neighbors,
Skatable, uma puta de uma defesa, já tem as peças. Talvez seja um pulo excepcional para ele. Talvez seja tudo o que ele precisa. Lembrando que o Belichick falta, vou chutar, 17 jogos, 15 jogos, 22 jogos para ele ganhar, para ele ser o técnico mais vencedor da história da NFL. E ele queria esse recorde. Enfim. Bom, vamos ver, vamos ver. Eu sei que na questão dos jogos universitários, né, cara, o time North Carolina já tá basicamente eliminado dos playoffs, não tem chance nenhuma, e inclusive nem de fazer um daqueles bowls paralelos aí, aqueles bowls de menor audiência, né, aqueles de menor Só impacto, pra dizer que nós estava lá. que seria importantíssimo, né, botar o Bill Belichick num bowl, mesmo que seja o bowl dos amigos, né? Isso. E, cara, não deve acontecer. Vamos lá, Montanha, passando pro próximo jogo? Só antes disso, temos aqui um superchat. Obrigado. Matheus Knob mandou um Whooper What War was a War Story War. Tipo, um superchat por causa da história do W. Todos legal. dados. Obrigado, meu querido. Como é que é de novo? Montanha, repete isso aí. Não vou repetir. Agora, chegou o momento, Montanha! Vamos falar de Sam Darnold. E vamos falar de Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, né, cara? Os dois times que estão na mesma divisão. Era mais um jogo divisional. Posso deixar a câmera só no Neymar? Pode deixar a câmera só no Neymar. Tô brincando. E o time do Los Angeles Rams venceu ontem por 21-19. Com isso, o Los Angeles Rams está agora liderando a NFC West com 8 vitórias e 2 derrotas. O time do Seattle vem logo em segundo lugar com 7 vitórias e 3 derrotas. O San Francisco 49ers com 7 vitórias e 4 derrotas está em terceiro. E o Arizona Cardinals ali lá atrás ficou na 3-7, já sem chance aí de brigar pela divisão. Minha questão é a seguinte, Neymar. 21-19 foi um jogo parelho. O Seahawks quase venceu o jogo. Teve o field goal da vitória aí, com o tempo estourado, em que foi um chute errado, né? Então perdeu por 21-19, mesmo com a chance de vitória. Só que foi um jogo medonho do Sam Darnold. Medonho. Eu não olhei os números aqui, daqui a pouco eu vou olhar, mas se eu não me engano foram 4 interceptações. O Bobeal teve um fumble também, cara. Várias tomadas de decisões ruins. E aí eu sou obrigado a te fazer a pergunta, né? Que foi feita no grupo do VIP, lá da galera do VIP, que tu comentou na semana passada. Se eu fosse um torcedor do Indianapolis Colts, depois daquele jogo medonho do Daniel Jones, eu estaria me cagando de medo que o Daniel Jones voltasse à média. E agora, se eu sou um torcedor do Seahawks, estou eu me cagando de medo que o Sam Darnold volte à média? Não. Aí, vamos lá. Eu só tô triste. Triste. Cara, nada pior que tá triste. Exato. Nada pior do que indiferença. Exato. Não tem algo positivo. Por quê? Porque eu falei algo sobre o Sam Darnold MVP da semana passada. Eu falei que eu estou esperando ele regredir a média. E ele regrediu a média. Porra, mas regrediu demais, né? Então, não. Pausa. Nesse jogo, acabou a season do Seattle Seahawks. 7-3. Pronto para chegar para campeão. Acabou a season. Vamos chegar nos playoffs? Certeza. Talvez ganhemos 1, 2 jogos de playoffs? Certeza. Vamos ser campeão? Certeza que não. Acabou. Um time que tem o pior guarde da NFL. É ruim. É ruim. Machucou semana passada Jalen Sandel, que era um center que estava fazendo o trabalho dele. Entrou no lugar Oluwatimi, camisa 55. Numa OL que já não é boa há 10 anos. Esse ano estava vindo decente. Então arrebentou tudo. E nesse jogo machucou Zabel, o nosso guarda rookie, talvez o melhor offensive line desse draft, por enquanto estava salvando como guarda e machucou, e entrou no lugar dele Christian Haynes. E daí o pior é o nosso outro guarda, né? Que no lugar do Anthony Bradford tá o Anthony Bradford, que é o pior guarda da NFL. Então o Seattle Seahawks agora tem... O pior dele é que ele não machucou. Exato. Tem 3 miolos de linha que são terríveis. Terríveis. E daí eles têm um quarterback, Sam Darnold, que assim... Tô feliz, tá? Ele pode lançar a partir de agora, por isso que eu falei que eu só tô triste, Zuma. Tá bom. Da forma que o Seattle tá jogando, se ele enfrentar jogos difíceis como jogou contra o Rams, é muito possível que todo jogo a gente veja 4 interceptações do Sam Darnold. A temporada MVP já foi pro espaço, acabou, esquece. Paga 15-1 ainda. 1000-1 é muito. Não adianta, acabou. Com esses 3 caras, o que acontece? O Sam Darnold, ele tem uma grande qualidade que vira o defeito dele. Comentaristas dos Estados Unidos já comentaram no passado isso, especificamente. Sam Darnold is fearless. Sam Darnold não tem medo e ele é frio ainda por cima. O que acontece? Ele toca uma interceptação, meu Deus, quase perdi o jogo, o time recuperou, ele volta pro campo como se ele tivesse,
vão começar um jogo aqui, tranquilo. Ele esquece o que ele acabou de fazer. Na segunda interceptação, na terceira interceptação, na quarta interceptação. Se tivesse mais jogo, ia pra quinta. É pau na máquina. E o grande ponto é, tá, mas o Sam Darnold, tu vai me tirar que o Sam Darnold forçou as bolas? Claro que não, ele forçou todas as bolas. Só que as bolas que ele forçou, primeira delas, a primeira interceptação, Kitchens, camisa 26 do Rams. Nosso queridíssimo camisa 55, Oluwatimi, é empurrado em cima do Sam Darnold. O defensive tackle vem jogando, ele até em cima do Sam Darnold, joga em cima do Sam Darnold meio caindo, pra trás, Sam Darnold tá andando, ele toca uma bola forçada, interceptada pelo Rams. Retornada pra linha de 3 jardas, quase touchdown de volta. Que Seattle segura, como o Seattle, a defesa de Seattle foi uma máquina, uma defesa animal. Próxima interceptação, a segunda. Porra, essa aqui foi até sacanagem. Qual camisa 0? Não é o... Camisa 0 daí quem? O Rams. Bom, me fugiu o número dele. Enfim, a OL abriu pro cara, o cara foi reto, deu no meio do peito do Sam Darnold. Sam Darnold mandou a bola do jeito que deu, para não tomar o saque. Interceptação do Colby Durant, que trouxe até a linha de 39 de ataque do Rams também. Mais uma bola pronta para fazer ponto. Terceira interceptação. Adivinha, nosso center de novo, jogado no pé do Sam Darnold, caindo, me manda a bola de qualquer jeito. Outra interceptação do Kitchens, que retorna até a linha de 25 do ataque de novo. E a quarta interceptação. Aí a defense line do Rams inteira chegou nele, ele escapa de um, escapa de outro, pula agarrado e taca a bola de qualquer jeito. Nesse bola de qualquer jeito, Darius Williams, camisa 31 do Rams, pega a quarta interceptação. O camisa número 0 do Rams é o Byron Young. Byron Young. Então, assim, todas elas foram culpa do Sam Darnold? Foram. Ele podia ter aceitado o saque em todas. Teria sido muito melhor, inclusive, né? Por obviedade. Mas a OL do Seahawks, infelizmente, virou uma peneira e precisava dela funcionando. Tiveram momentos de maestria do Sam Darnold. É isso que eu tô dizendo, por isso eu tô só triste. É o Sam Darnold. Ele continuou fazendo lançamentos maravilhosos. Ele teve uma bola no Njigba que ele botou em ponto futuro. Foi até ponto futuro demais. O Njigba teve que pegar com uma mão só. Cara, foi uma das... Mas pelo amor de Deus, que coisa linda. Linda. Quase fora de campo. O Njigba cata com uma mão, amortece, volta, traz ela. Maravilhoso. Passes no Barnes, excelente. Cara, o plano de jogo foi muito bom. O Barnes, que é o nosso tight end, o Seattle usa o tight end pra fazer o touch push. Nossa, quem nunca pensou nisso? Um jogador alto, forte, se machucar não é o fim do mundo, em vez do quarterback. Então, assim, Seattle fez um plano de jogo bom. E a defesa, ó... Eu pensei, esse jogo eu tava com tanta fé de ganhar, Montanha, porque Seattle inventou um nome pra sua própria defesa. E quando tem nome, Legion of Boom, as coisas podem florescer. E eles sim autodenominaram The Dark Side. A defensive line se denominou The Dark Side, depois de eles terem arrebentado com o Cardinals na semana passada. Mas eu já percebi a merda vindo. É fácil, né? Arrebentei com o Cardinals na semana passada. Isso. Não, mas ele arrebentou também na semana anterior e tal. O Seattle era um juggernaut vindo. O único problema que eu vi acontecendo já, Montanha, é que o Rams veio com o uniforme dele de rivalidade todo preto, com o capacete preto. E se a gente é o Dark Side, eles já estão de preto, né, man? Então, não deu muito certo. Enfim, nossa defesa foi animal. Paramos ele na linha de 4 jardas, quarta descida, fizemos o demônio. Só que do outro lado tem um quarterback muito mais experiente, chama Sam Darnold. Matt Stafford. E, cara, ele só não entregou a bola, não comprometeu. O Matt Stafford, Montanha, completou 15 passes. É o segundo jogo com menos passes completados do Matt Stafford nos últimos 3 anos. É o suficiente. 2 touchdownzinhos do Williams correndo aqui, quase não entrou no primeiro, na primeira tentativa de 4 descidas, na segunda de 4 descidas, na quarta ele conseguiu entrar, o Seattle tava segurando tudo! Mas não dá pra segurar tudo. Eventualmente, a bola entra. E Seattle conseguiu até forçar um turnover no Puka Nacua. Puka Nacua com as suas recepções sempre, tipo, não importa onde a bola tá, ele cata atrás pra dentro, Kobe Bryant, pau na bola, o Seattle catou, meu Deus, é tudo nosso! Não deu, cara. A defesa de Seattle é top 2 na liga, se não top 1, se bobear. Eu diria que top 2 ou top 3 no momento. E o ataque, sem a OL. O que o Rams tem de ponto fraco? Nenhum. Tem pontos que não é tão bom, mas ponto fraco nenhum. E Seattle tem a OL com ponto fraco, tanto que eu falava em jogo corrido. Seattle veio com um plano de jogo, o Kubiak veio com um plano de jogo excelente. Corre pra caramba. Porque a nossa ideia era sempre correr, pero não muito. Seattle usava muito 13 personnel, que eu já vou falar isso do Rams também. Mas correram um monte com a bola. Pra quê? Cansa a defesa deles e deixa a nossa defesa descansar, porque é um jogo que a nossa defesa vai precisar estar maquinada. E tava. Só que não deu. Turnover. A linha ofensiva foi massacrada. E era o embate mais provável de acontecer, que era uma das melhores defensive lines da NFL, que é a do Rams, não é a de Seattle, contra uma das piores OLs da liga. Agora, sem os 3 jogadores de centro, talvez a pior OL da liga. Então, enfim. Pra finalizar isso, Seattle mesmo com 4 turnover...
mesmo devolvendo as 4 vezes no campo, no seu próprio campo de defesa, ainda assim chegou faltando um field goal para ganhar o jogo no final. E eu tava já em desespero vendo esse jogo, e teve uma falta no Njigba no penúltimo lance. Teve uma falta no Njigba na linha de 30 jardas que não foi dada. Eu não vou ficar chorando demais esse lance, porque também tem vice-versa. O Volta e meia também Seattle faz a falta e ganha o jogo, enfim. Mas, porra, uma segurada feia no Njigba que não foi dada na linha de 30 jardas, o field goal teria sido muito mais fácil. O Seattle conseguiu chegar na linha para chutar um field goal de 61 jardas, Montanha. 61 jardas. Ele tinha chutado, o Maier tinha chutado um de 57 no começo do jogo e acertado. Há 2, 3 semanas atrás de 59 e acertado. É tudo nosso, só acerta, pelo amor de Deus. Pausa. Galera, quem não sabe, nós temos o maior campeonato de fantasy do Brasil. Superliga de Fantasy, na qual meu arquirrival, um grande jogador de fantasy, senão não seria meu arquirrival, Éder Appel. Jadson Félix. Esse é o campeão atual, inclusive. Ele não é meu arquirrival. Meu arquirrival, Éder Appel, passou esse ano como primeiro e está lá na Liga Elite. Eu, apesar de ter ganho os meus campeonatos, não fiz uma temporada tão boa para estar lá nesse ano que passou, mas quero estar no próximo. E eu e o Éder, nós temos uma grande rivalidade numa liga que você também disputa, Zuma. Certo. É a Fake Sherman. Montanha também. Ali, que o Montanha agora também. Ali começou a nossa rivalidade, na qual eu sou 2 vezes campeão, ele uma só. O senhor também é campeão uma vez. Muito obrigado. E ali, essa semana, pessoal, eu e o Éder se enfrentamos. E eu tava com o Projected na frente. E o jogo de quinta-feira eu tinha Deebo Samuel, tinha Achane, e o Achane só fez 20 e poucos pontos. E o Deebo Samuel também meteu 20 e poucos pontos. E era tudo meu. E eu tava rindo. E eu tava zoando o Éder. E eu tava 10, 15 pontos na frente. Pausa. Agora eu vou voltar pro lance. Lá vem Maier pro chute. Eu de joelho, com os pezinhos pra trás, uma assim, ó, com os 5 dedinhos reto pra cada lado, junto com a trave, as mãozinhas pra cima, paralela, palma com palma, 10 dedos pra frente. Pelo amor de Deus, Maier, acerta! Pum! Chute pra fora, galera já comemorando do Rams, Seattle meio que caindo, bum, cai a tela, levanta. Chiefs e sei lá quem, Chiefs e Broncos, passe do Mahomes no Kelsey, touchdown. E Ravens e Browns, 4-1, na linha de 35, Mark Andrews vai fazer o tush-push, mentira, ele dá a volta e entra pra touchdown. O Éder tava de Mark Andrews e Travis Kelce e Mahomes. Ele me meteu tipo 45 pontos assim que acabou o jogo do Seahawks, assim, ó. Eu fiquei 20 atrás, não projected. E aí é uma preocupação grande que a gente tem lá no Ninho da Cobra, que a gente tá lá num segundo, terceiro andar, né, Montanha? E isso aí, essa é a pausa. Eu quero agradecer ao pessoal dos vidros, que eu me joguei. Mas daí, pra minha felicidade, o vidro não quebrou. Mas eu dei um pauladaço nos vidros, tanto que a galera que tava lá ficou olhando assim, os vidros ficaram balam, 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 balam. Eu pensei, aí não dá, Montanha. É muita coisa ruim ao mesmo tempo, Montanha. Não é possível. O Éder devia estar se cagando de rir nesse momento. Eu acabei de tomar no meu fiofó, Seattle safado. Quer dizer, eu já tava quase desistindo do time quando eu vi o Zabel machucado, enfim. Mas na sequência, tomar as 2 chapuletadas, tudo num momento só, é muito ápice. Já não basta pro torcedor do Seattle Seahawks perder o Super Bowl na linha de uma jarda, filha da... Pô, mas aí tu puxou o negócio lá que tava engasgado há muito tempo, né, cara? Isso aí nunca vai descer. Nunca E vai o pessoal que trabalha também, sabe, Neymar? Então, né, vamos tentar não fazer com que... Né, enfim. Mas a questão é, Neymar, 21-19, temos um time do Rams, cara, que vem de 5 vitórias seguidas aí, cara, um streak de... Streak ou strike? Streak. Streak. De 5 vitórias seguidas. E o time do Seahawks que vinha muito bem. Cara, teve 2. Eu gostei muito que você perguntou strike ou strike, nenhum dos dois. Mas aí estamos aí para aprender. Exato. O time do Seattle Seahawks vem 7-3 e vinha de fato de 2 jogos que tinha ganho antes de passar do primeiro tempo, cara. Antes de chegar no segundo tempo já tinha ganho o jogo. Vai passar o primeiro período do último. A questão é, o time do Seattle se comprova um time forte da mesma forma que o time de Indianapolis Colts é um time forte e teve um jogo ruim do Daniel Jones. Eu até vim ver aqui os números para comparar. O Daniel Jones teve 1 passe para TD, 3 interceptações naquele jogo, perdeu de 27-20 para o time dos Steelers. E aqui a gente... Algo parecido. Algo parecido. A questão é, tu já meio que largou as bets pro time do Seattle ser contender. E tu acha que esse ponto se tivesse um quarterback melhor? Não existe quarterback melhor na NFL pra estar ali. Brincadeiras à parte. Acho que não. Acho que nesse caso não é o quarterback. Precisa de linha ofensiva. O que o Sam Darnold entregou com um center e um guard decente, tendo só um cara miolo horrível ali, ele entregou, era número dele. Ele não tinha o Jonathan Taylor pra correr atrás que nem um cavalo. Ele não tem a OL do Colts. A OL do Colts há 10 anos é melhor que a do Seahawks. Apesar que aquele jogo do Daniel Jones ter jogado mal, a OL do Colts também tava em peneira. Também tava ruim. Não foi à toa que o Daniel Jones tomou tanta pressão. Só que, enfim, o Sam Darnold eu acho que entrega bem.
funciona no ataque do Kubiak, tá tudo certinho, só falta o OL. Assim, larga os butiá do bolso com o Seahawks, se não voltar o center e o Zabel, porque aí não saiu a lesão do Zabel, mas ele saiu carregado por 2 caras. Quando o OL sai assim, é muito caixão. Então, vamos ver o que acontece. Se o nosso guard voltar e ou o center, existe o mundo, né? E o time do Rams, cara? O time do Rams é um time contender já desde o começo, né? Eu coloquei eles, enfim, como sempre coloco lá em cima. Sean McVay é o brabo, pessoal, e eu pago tanto pau pra esse desgraçado. Desgraçado porque esse é o cara que eu queria no Seahawks e todo mundo devia querer no seu time, independente do técnico que você tenha. Sean McVay é o melhor técnico da NFL, não é o melhor da história, porque, enfim, são muitos números, o Sean McVay ainda tá muito aquém desses números todos. Mas qual o principal jogador do ataque do Rams? Mesmo que o Sean McVay não tenha nem 40 anos, né? Qual o principal jogador do ataque do Rams? O principal jogador de ataque do Rams, bom, Tirando o quarterback, porque ele é de todo o time. cara, seria o Puka Nacua. Sem dúvida nenhuma, Puka Nacua, que é um monstro e tal, etc. Há 3 semanas atrás, 4 agora, eles foram jogar em Londres, se eu não me engano, contra o Jacksonville Jaguars, e o Puka Nacua estava lesionado, não jogou. E depois vinha a bye week, então eles aproveitaram já para descansar o Puka e tal, etc. Nesse jogo específico, o Rams resolveu usar mais 13 personnel. O que é isso? Um running back e 3 tight ends em campo. Isso, lembrando que o 12 personnel, que é o mais comum, é quando você alinha com 2 tight ends, né? Isso. E um running back. Quando você vai pro 13, que é 13, né? Aí você tem um running back, que 3 é tight ends. Geralmente um único wide receiver, e quando isso acontece, tu usualmente usa o Davante Adams, inclusive no caso do Rams. E com isso acontecendo, tu diz pra outra defesa, usualmente, quando tu não cria algo novo, tu diz pra outra defesa que tu vai correr mais com a bola. Cara, tight end é pra bloquear nesse caso. Claro, ele pode abrir pra receber e tal, mas é pra tu correr mais com a bola. Pero não mucho. O Rams fez muito isso, e daí os próprios tight ends, ou o próprio Davante Adams, ou o próprio running back abrindo para receber, recebiam com muito mais facilidade, porque a defesa tinha que lotar o box, e isso sobrava muito mais espaço. O Rams nos últimos 3 jogos, eu não tenho os números desses, porque a gente faz o programa muito na sequência de ter visto os jogos, mas nos últimos 3 jogos, o Rams fez em todos eles mais de 38% dos snaps, o 13 personnel, que é já com 3 tight ends. Gente, tem equipe da NFL que não faz isso a season inteira, quanto mais esse número. No jogo da semana 10... que foi da semana passada, o Rams fez 30 de 67 snaps no ataque, ou seja, 44,8%. Foi a segunda maior marca de 13 personnel num jogo desde 2016. Há 10 anos não tinha um número tão grande de um time usando durante uma partida 13 personnel o tempo todo. Não bastando isso ainda, para dizer quanto esse número é gritante, o Rams, antes dos últimos 4 jogos, tem 134 jogos. Sean McVay tem 134 jogos na carreira como head coach. Ele fez 84 jogadas com 13 personnel nesses 134 jogos. 8, 9 anos de carreira. Nos últimos 4 ele fez mais. Então, não tem Puka Nacua? Não tem problema. Eu mudo o meu estilo de jogo para não precisar tanto de um playmaker. Meu playmaker é o quarterback, que é um monstro, que consegue passar até com os olhos fechados. E é isso que ele aproveitou. Outra, no jogo contra Seattle, que eles têm uma manha aqui que nenhum outro time tem, que chama Davante Adams, na linha de uma jarda, bola no Adams. Não dá tempo do cara marcar em 2, a não ser que ele já comece marcando em 2. Cara, até nisso o Seattle foi bem, cara. O Ulen, nosso cornerback, é um monstro. Mas, eventualmente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Teve touchdown do Adams, correndo pelo meio, que não deu tempo de marcar. Esse do 13 personnel que eles estão usando, virou meio que quase, quando tá na linha de uma jarda, 2 jardas ali da end zone, virou quase que um tush-push do Rams. Porque fica muito difícil para a defesa. Né? Eles fizeram 3 vezes diferentes dessa vez, que era no jogo do Seahawks. Eles alinham sempre um tight end na esquerda e deixam o Davante Adams mais à esquerda ainda. Perfeito? E outros 2 tight ends lá na direita. Então a primeira vez que eles fizeram isso, o cara correu a bola, o Davante Adams quebra para o meio, quebra para a direita, no meio da red zone, bum, bola nele, touchdown. Perfeito, tá ali. Na segunda vez a defesa se liga disso. Então vamos refazer a marcação, botaram a marcação dupla em cima do Davante Adams, porque eles alinharam de novo igualzinho, o Davante Adams aberto na esquerda, tight end na esquerda, 2 tight ends na direita. Beleza, corrido. Isso. Só que não, dessa vez ainda não. Em vez do Davante Adams quebrar para a direita, ele quebra para a esquerda, que os caras não estão esperando. Sim. E bola nele de novo. E na terceira... Essa o Oden tirou. Dessa o Oden tirou. E na terceira vez, faz a mesma coisa, marcação de novo dupla. Bum, entra o Kyle Williams correndo. E não basta isso, né? Tem 3 tight ends ali que podem receber essa bola. Exato. Então tem muita jogada safada incumbida nisso aí que ainda tem que ser defendida. Sendo que o Davante Adams na red zone, pô, já foi provado isso. Se não marca em 2, tu tá fudido. Tu tá fudido. O Davante Adams é um... Então, enfim. Parabéns pro Rams. Segue firme e forte em direção ao título. A NFC tá claramente entre Rams e Eagles. Cara, o Davante Adams, se eu não me engano, quebrou um recorde esse final de semana. Cara, talvez não seja exatamente esse número, mas é muito próximo a isso, tá? Eu acho que ele é o 5º jogador da história da NFL a fazer mais 10 ou mais touchdowns em mais de 7 temporadas. Ontem ele chegou nesse número.
Cara, vamos lá, Neymar. 7-3, sequência do Seahawks. Vai pegar o Tennessee Titans, muito possivelmente vai passar o carro por cima. E a gente tem um time no 8-3. O time do Rams, cara, vai receber no Sunday Night da semana que vem o Tampa Bay Buccaneers. Deve ser um baita de um jogo, né, cara? E creio que com bastante favoritismo do time do Rams também, em casa. Então a gente vai... Bem menos do que o do Seattle contra a Tennessee. Não se compara, mas eu vejo uma final de NFC West muito emocionante, cara. Porque tu não pode tirar o San Francisco 49ers da briga, cara, que vem aí por fora. Então nós temos aí 3 times, cara, com possibilidade de fazer playoffs. Justo. Vai ser muito legal essa sequência final aqui da NFC West. Inclusive, botei os 3 nos playoffs na minha primeira sugestão de como terminaria a NFC antes de começar a temporada. Bom, para todos vocês que gostariam de ver aí qual seria o pronunciamento do Neymar sobre o Sam Darnold, tivemos aqui, né, ele bem completinho, Montanha, inclusive, sabemos agora que o Neymar está triste, né? Está chateado, macambúzio, sorumbático, um pouco... Essa semana vai ser uma semana de emoção, né, Neymar? Vai ser uma semana, porque tem trades ainda para fazer aí na Superliga. Temos mais... Superliga só hoje. Até hoje à noite, né? Temos mais 6 horas de trade e elas têm que ser aprovadas. Se o comissário não aprovar, pode fazer a trade agora. Se não der tempo de comissário aprovar, já era. Tá, e um ponto interessante, Montanha, enquanto você estava fazendo a sua análise do 13 Personnel aqui, eu abri rapidamente aqui o programa no YouTube, cara, a gente está com 95 likes, mais de 160 pessoas assistindo, ou seja, mais likes do que normal, porque o Neymar pediu, mas ainda menos do que deveria. Então, galera, vamos passar pelo menos de 100 aí. Próximo slide, por favor. Não é uma obrigação, tá? Mas se vocês puderem. Não, é uma obrigação sim, pô. Kansas City Chiefs, 5-5. Denver Broncos 9-2, Neymar um baita de um jogo também que foi decidido nos finalmente. Cara, o time do Kansas City Chiefs teve a chance da vitória, mas o time do Broncos mostrou que é um time chato, velho. Se o time do Broncos pegar o Carolina Panthers, ele vai ganhar por um pouquinho. Se ele pegar o Miami Dolphins, ele vai ganhar por um pouquinho. Se ele pegar o Kansas City Chiefs, é por pouquinho também, cara. Nunca consegue, né, abrir uma margem e fazer um jogo tranquilo. Tem que sempre ser um jogo apertado, emocionante. Exatamente. Denver Broncos agora que lidera a AFC, tem a seed 1 no momento, tá 9-2, e o Kansas City Chiefs 5-5. Lembrando o começo lá do nosso programa, a cabecinha que a gente faz antes de entrar ao vivo, em que a gente fala, será que acabou a dinastia desse Kansas City Chiefs? Porque com esse placar, né, esse recorde de 5-5, a divisão foi pro caralho. Agora tem que entrar na... Ele já tá 2 jogos atrás do Jacksonville Jaguars, que é o último do Wild Card no momento. Talvez... Não vi ainda depois que terminou os últimos jogos de domingo à noite. Talvez, enfim, tenha passado o Steelers, sei lá o que pode ter acontecido ali no meio. Mas senão ele tá 2 jogos atrás para ir pelo Wild Card. E antes desse jogo ele controlava o próprio destino. Que ele pegava 2 vezes o Broncos, 1 vez o Chargers, era o suficiente para ele passar os 2 e botar os 2 atrás deles, mesmo esses 2 times ganhando todos os jogos. E na divisão ele tá 1-2, cara, né? Isso que é um problema. Na conferência ele tá 2-4. Então, assim, todas as questões de desempate estão ruins para o Kansas City Chiefs. E pior... Se ele for confrontar contra o Jacksonville Jaguars, vamos lembrar que o primeiro regra de confronto é confronto direto. E o Jacksonville Jaguars ganhou. Com aquele touchdown do Lawrence caindo, levantando que nem um Bambi, assim, de recém-nascido, com as pernas meio trêmula e tal, e olhou a... Bambi, o animal mesmo, né, pessoal? Ele levantou meio trêmulo e tal, etc, e conseguiu pelar e correr e fazer o touchdown ridículo pro Kansas City Chiefs ter perdido aquele jogo. Perderam. Cara, 19-22, cara. Travis Kelce, que jogou muito bem, né? Fez um touchdown, que inclusive ele ainda sai comemorando. Cara, sou eu, porra, né? Mas... 12 targets, 11 recepção, 1.800 já, sei lá, vai se ferrar. Quanto a mim, o cara faz chover. E um Bo Nix que oscilou durante o jogo entre lançamentos horríveis e lançamentos muito bons. Cara, esse Bo Nix... Será que ele tem capacidade de levar esse time do Broncos até o Super Bowl? Porque nessas oscilações dele, cara, uma hora o... A manteia cai pra baixo. Exatamente. Mas, se ele conseguir o bye, que é o que tá acontecendo no momento, tem o bye semana que vem, nesse momento ele é o primeiro da AFC, então ele também tem o bye na semana 19, que seria o Wild Card. Ele só tem 3 jogos pra oscilar pra cima, né? Porque ele ganhando em casa, nessa situação, Divisional Round, ganhando em casa o Championship Round e depois o Super Bowl... Se ele oscilar não, pero no mucho, para baixo, é o suficiente para o Broncos ser campeão. Então, mostrou a calma que sempre teve desde o seu ano de calor ano passado e mostrou precisão nos passes. Teve bolas tanto no Franklin quanto no Sutton maravilhosas, tanto que colocaram o time em condição de ganhar esse jogo.
Deixa eu ir para um outro aspecto desse jogo, porque teve comentarista, aí não precisa ser eu fazendo a teoria da conspiração. Teve comentaristas grandes, de emissoras grandes americanas, não emissoras, porque, enfim, é YouTube, não TV aberta, mas comentando abertamente, eu aposto, diz os caras, eu aposto... Esqueci o nome dele, Montanha. Ele é careca, tu também acompanha agora, esqueci o nome. Eu pensei que você ia falar tu também, é. Eu aposto, vocês vão ver que a quantidade, a discrepância de falta dadas contra o Broncos e contra o Chiefs vai ser gritante. O queridinho da América não pode cair assim. Não que vai ser passado a mão, mas tudo que é falta do Broncos vai ser dado e nem tudo que é falta do Chiefs vai ser dado. Não vou entrar no mérito se ele estava certo ou não, eu só vou trazer um número. O Broncos teve 10 faltas para 147 jardas. É a segunda maior marca do ano na NFL. Certo. Então, se o que ele falou tem algum sentido, eu não sei. Mas o número final foi exatamente o que mostrou. E olhando o último drive, especificamente ainda, Zuma, olhando o último drive, teve uma falta ridícula do Nick Bolton no Ingram, que não foi dada. E a hora que o Broncos vai colocar essa bola para um first down, que talvez devolveria a bola, empatado o jogo, devolveria a bola para o Chiefs, não lembro quem foi o jogador, mas ele mergulha e ele consegue mais 5 jardas além do first down. Os árbitros vão lá, eles vêm na marca do first down e botam a bola um pouco atrás. Daí foi pra revisão de measurement, aquela revisão 3D. Cara, conseguiu o first down por um biquinho de bola. Pô, foi mais de meia jarda de diferença. Mas enfim, pareceu que existiu um... Mas calma aí, aquela revisão que é feita hoje... Automática? Automática, cara, não tem como tu discutir. Tem, é onde a bola é colocada. A revisão automática que é feita é onde o juiz botou a bola com onde está o pirulito. Não onde a bola parou. Tá. Então o juiz veio, botou a bola um pouco mais atrás, ali no pirulito dava exatamente tanto. E a bola devia estar muito mais na frente, enfim. Depois eu acho que iria ser voltado, não estou dizendo que a arbitragem da NFL está fazendo uma coisa errada. Eu acho que olhando depois pelo replay, assist, eles iriam ver e iriam colocar a bola muito mais na frente. Bom, eu sou um discurso contínuo de não acreditar em favorecimentos organizados para determinado time, né? Eu entendo que os times que estão no hype, os times que têm mais camisa, que estão em momentos melhores, eles tendem a ser beneficiados quando comparação com outros times, mas é uma questão muito inconsciente do cara que está arbitrando, né? No frigir dos ovos, nós três concordamos com relação a isso, mas eu quero trazer o outro lado da moeda para quem quer acreditar nessa teoria. Claro, afinal de contas, está sendo falado isso é ventilado e eu acho interessante conversar sobre isso. Mas assim, tu trouxe um número aqui das faltas do Chiefs. Do Broncos. Do Broncos, 10. Mas, cara, o Chiefs também teve 10 faltas. Então, assim, só que foram para 69 jardas. Faltas menores, teoricamente, do que as faltas do Broncos. Você pega uma do Broncos, por exemplo, cara, que a galera tá reclamando também, porque daí o nego não entende direito e vai falar besteira, né? Mas, porra, olha só, o juiz trombou no Sean Payton e deu falta. Beleza, o Sean Payton não pode estar ali? Exato, é falta. Porra, é falta. E é claro que tem algumas coisas que jogam contra, por exemplo, o time do Chiefs. É engraçado dizer que isso joga contra, né? Mas o time do Chiefs esse ano teve um jogo com 0 faltas. O que é muito, muito raro na NFL, né? Exato. Então, assim, claro que essa discussão ela vai continuar, ela vai permear. Para todo sempre. Isso, e não é só na NFL, né? Qualquer tipo de esporte a gente vai discutir sobre isso. Ainda vale ser dito que os 2 touchdowns desse jogo, um deles foi primeiro o McLaughlin, do Denver Broncos, que ele para na linha de 5 jardas, junta um comboio ao redor dele, tem jogador do Broncos, sai, dá a volta pra vir atrás e empurrar, e touchdown. E na volta do Chiefs, exatamente a mesma coisa, com menos jogadores, do Hunt. Hunt também não consegue entrar na endzone, os jogadores vão lá, se grudam e entram também. Foi um jogo parelho nesse sentido. E de fato, a última jogada da partida foi um passe maravilhoso do Bo Nix. Eu não lembro se foi o Franklin, eu acho que foi. Na linha de 15 jardas, ali já se foi tudo pro abraço. Eu achei até que o Broncos ia mandar o corredor correr e o Chiefs ia fazer aquele vou parar, hein, vou parar, pra quando chegar de 5 jardas tocar o cara pra dentro, pra ter tempo do Chiefs tentar voltar, mas o Sean Payton, não, vai pro meio, ajoelha, mata esse relógio aí, chuta o field goal e vão acabar com esse jogo. Cara, a galera gosta muito de comparar Patrick Mahomes e Tom Brady, né? Justo. Começo de carreira é bem parecido, inclusive. Exatamente. Aí a galera fala, pô, o que o Kansas City Chiefs... o que o Patrick Mahomes fez? A gente teve essa conversa, inclusive, com alguém do grupo de membros, cara. Alguém questionou, o cara comentou, o cara fez um comentário explicando o lado do ponto de vista dele, né? Um torcedor do New England Patriots. Com o Jadson aqui, no programa da Superliga, em que a gente fala sobre a Superliga, a gente pergunta isso pro Jadson. Justo. E ele fala isso. Cara, o começo de carreira do Patrick Mahomes
é melhor do que Exato. o Tom Brady. Então, se você pegar os números do Patrick Mahomes e comparar com o Tom Brady, você vai dizer, caraca, velho, o Patrick Mahomes é pica da galáxia e vai ultrapassar o Tom Brady. E aí o Jadson fala assim, mas calma aí, porque o final de carreira do Tom Brady Foi melhor do que o primeiro dele. foi melhor que o começo. Então, não vejo que o Patrick Mahomes vai continuar num pace para chegar no final de carreira melhor. Não acredito nisso. Então, por isso que no final das contas, ele acha que o Patrick Mahomes não será comparado ao Tom Brady nesse nível, não chegará lá. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tom Brady, ele tem uma marca na NFL, eu acho que a gente pode chamar de recorde, que é uma das coisas mais legais que tem, que é o seguinte, ele nunca jogou um snap desclassificado dos playoffs. Exato. Automaticamente desclassificado. Todo o snap dele foi competitivo. Todos os snaps que ele jogou, o time dele tinha chance de ir aos playoffs. Estamos vendo talvez o time do Kansas City Chiefs perder essa possibilidade, né? Vamos ver, porque ele também pode jogar ainda buscando isso até o final, né? Mas só pra voltar pro assunto anterior, uma coisa é fato. É quando tu olha os números do Tom Brady em X primeiras temporadas e do Mahomes. E a do Mahomes é o melhor da história. Melhor do que até a do Tom Brady no começo da carreira, que é excepcional. De 0 a 10, a do Tom Brady é 11, a do Mahomes é 11.1. Tipo, ambos tem que ser acima do máximo, né? E dizer se lá no futuro o Mahomes vai ser melhor ou não, é o futuro. Mas é muito improvável, porque a gente tá falando do segundo melhor stats, não jogador. Melhor stats de começo de carreira, o segundo melhor stats de começo da carreira, e o final de carreira, o Tom Brady é o melhor de todos. Pô, pra dizer que o Mahomes ainda vai chegar lá e ganhar disso, mas é possível. Futurologia. Só que um outro ponto que eu também quero trazer agora para poder defender o Mahomes, Tom Brady é de 2007 e 2008. A 2014, ele tem um gap de uns 6, 7 anos. Se falar que o Tom Brady é mediano é avacalhação. Mas sem realmente estar o pau na máquina e nós somos os favoritos e vamos chegar para ganhar de novo. Passou um gap ali de 6, 7 anos que ele foi mediano. Foi excelente, mas não foi o Tom Brady. Mahomes pode ser que passe por essa mesma embarrigada. Não sei, tomara pra NFL. Porque dinastia... Pô, já deu aquela do Patriots, né? Para de dinastia. Deixa o time ficar bom por 3, 4 anos, depois a gente jogar. Queremos entretenimento. Vamos rodar esses campeões. Ainda aí. Voltando para Patrick Mahomes, que eu acho que é uma grande história desse jogo. A melhor defesa da NFL, teoricamente, que é a do Denver Broncos, a com mais sacks, pelo menos, de longe, inclusive. Patrick Mahomes teve bastante trabalho. Patrick Mahomes conseguiu passar para um touchdown, que foi o do Travis Kelce. E teve uma interceptação. Foi pressionado o tempo todo. Teve 2 interceptações. Uma delas voltou por causa de falta. Então o Patrick Mahomes teve um jogo bem aquém de Patrick Mahomes, o que mostra que realmente, quando a tua OL não é uma das melhores, não tens os melhores grupos de wide receivers, apesar de que o Rashee Rice é um animal, e a outra defesa ela é fechadinha, coisa linda. É muito difícil até pro lendário Patrick Mahomes. E essa divisão, a AFC West, cara, hoje ela se encontra da seguinte forma. Denver Broncos com 9 vitórias e 2 derrotas. Já falamos, é o seed 1 atual da AFC. Los Angeles Chargers, cara, 7 vitórias, 4 derrotas em segundo lugar. E o Kansas City Chiefs vem em terceiro, 5 vitórias, 5 derrotas. E ainda, Montanha, não desclassificado, ainda com chances matemáticas, o maior de Vegas, o Las Vegas Raiders, com 2 vitórias e 7 derrotas. Maravilha! Que hoje à noite enfrentará o Dallas Cowboys. Dormirei cedo. E Tem que torcer para 29 pontos do Dak Prescott. Montanha, o pessoal do Chama Cavel Bravo, que é um dos nossos grupos, né, uma das classificações do nosso grupo de membros, está geralmente se reunindo para ver os jogos da segunda-feira, né? A galera organiza lá uma call e todo mundo junto vendo o jogo. Você vai organizar lá hoje pra galera? Não tenho certeza ainda. Então eu farei, Montanha. Eu farei hoje. Hoje eu farei. Eu estou a fim de ver esse jogo. E vou acompanhar com a galera então do Clube de Membros. Caso você não é ainda membro do Zona Neutra, tem 3 possibilidades lá. Uma mais baratinha, que você simplesmente nos apoia. Uma em que você tem acesso a todos os vídeos exclusivos. A gente grava 1 por semana sempre. E também o terceiro, que aí você tá num grupo ali especial com a gente, bate papo, inclusive participa dessas calls aí, em que a gente vê os jogos na segunda-feira. Montanha, passamos então. E o que a gente tem aqui, Neymar? A publicidade da DAZN do Game Pass. Nós estávamos conversando antes do programa que nós 3 vimos o jogo domingo em locais diferentes, mas utilizamos o mesmo recurso. Os 3 estavam vendo pelo Multiview, que você tem ali a possibilidade de ver a tela dividida em 4. E, claro, quem tem uma grande TV fica legal, mas quem tem uma TV que não é tão grande assim fica bom também, tá, Neymar? Mais pra perto também. Isso, exatamente. Eu, por exemplo, ontem eu assisti numa TV que eu considero uma TV grande, 50 polegadas, mas não é um absurdo, né? E ficou muito tranquilo, sentadinho no sofá, vendo, ficou bom, tá? É liso, roda liso, é uma experiência muito legal.
eu recomendo que você bote no Multiview e deixe um dos 4 jogos, escolha o Red Zone. Que aí você bota o áudio do Red Zone, fica vendo os outros 3 jogos e vai sabendo tudo que vai acontecendo nos outros. Cara, muito, muito legal. Possibilidade que você só tem no Game Pass da DAZN e você pode assinar ele agora, cara. Tem o link aqui na descrição. E o mais legal é o seguinte, Neymar, tá em promoção. Como já passou mais da metade da temporada, o valor agora está mais baixo. Então, cara, tava caro no começo, mas agora talvez você possa se dar o luxo de acompanhar o final da temporada da melhor forma possível de ver a NFL, que é com o Game Pass na DAZN. Valeu, Montanha! Boa. Os próximos jogos. Antes disso, agradecer aqui de novo, João Marcelo Pinto, assinatura 5 assinaturas. Obrigado, João. Como sempre, antes do Falcons, ainda bem, ainda bem. Vamos falar mal do Falcons. Já deixa eu dar aqui os breaking news, então. Drake London fora da 12, talvez mais. Foi um PCL mesmo. PCL? É. E o Penix Jr. Fora da 12. Possivelmente end of season. Por quê? O do Penix já vejo aqui. Out of season. Se a galera cogita o out of season, é out of season. Tá, mas o PCL que a gente está se referindo, no caso, é o... London. Mas é o ligamento... Eu acho, é legal explicar pra galera o que é um PCL, né? O PCL, na verdade, é o ligamento cruzado posterior. A lesão que ele teve foi no PCL, mas certamente ele não rompeu, né? Ele deve ter tido uma torção, algo nesse sentido, em que ele retorna aí ainda. Kirk Cousins, o matador, é quem vem aí, então? Torn ACL. Parcial. Parcial. Rompeu parcialmente a ACL é o... ACL é o anterior. É o anterior, né? PCL é o posterior. Isso o Penix, tá? O Penix rompeu parcialmente o ACL. Não. Drake London, que estava vindo de vários jogos muito... como é que eu posso te dizer, Neymar? Só um detalhe, Tazomo, desculpa. Mas Extraordinário. o Drake London mesmo voltando, o Penix já não volta, né? Então já vai ser outro Drake London também jogando, né? Mas volta o Kirk Cousins. Exatamente. Bem melhor. Beleza. Meu Deus, cara. Não. Um detalhezinho bom nisso, né, cara? Quem tá feliz demais, quer dizer, ninguém fica feliz porque alguém se machuca, não é isso que eu quero dizer. Porém, né, isso com certeza vai fazer, cara, com que a temporada do Falcons vá ainda pior. Exato. Quem é o mais beneficiado disso? O mais beneficiado disso é o Algir. Mas quem é o melhor beneficiado disso, cara, é o Rams. Porque eles têm a pique do Rams. Eles têm a pique do Falcons, né? O Rams tem O Rams tem a pique do Falcons, né? do Falcons. Hoje o Rams, do jeito que tá, ele já tem a pique 8. Que maravilha, que maravilha. Matheus Knob está super feliz. Eu também tô... como deve ser bom torcer pro Rams! Eu também tô contente porque percebo que eu tenho uma leve... Eu tenho uma satisfação com o time do Rams, gosto do time do Rams. E o Neymar, no fundo, ele é torcedor do Rams. Eu também acho. Então ele tá aqui chateado, mas, cara, ele certamente Pra mim é teatro isso. tá comemorando por dentro. Muito. E o Carolina Panthers, cara? E o Panthers? E esse Panthers 6-5? Essa máquina positiva que foi lá e ganhou do Falcons, né? Que agora tá 3-7. 23 carregadas para 104 jardas e 2 touchdowns. 4 recepções e 5 targets para 39 jardas. Isso é Bijanless. Ainda é Bijanless. Ok? Porra, Neymar, mas daí tá pedindo demais. O Algir teve 3 carregadas, 2 targets e 1 touchdown. Só usaram o Bijan. No jogo corrido, só usaram o Bijan. O Bijan tem que ter 40 toques na bola. Tem que ter 40. O Saquon Barkley, que fez merda nenhuma essa semana, teve 26 corridas, além dos targets. E o Saquon Barkley tá o tempo inteiro. Pede pro Biggs entrar aqui, eu tô cansado, fiz uma rota, não sei se ele tá comendo muita gordura, Ozuma, ou muita fritura, alguma coisa do Barkley tá comendo ali, que ele não tá conseguindo ter tantos toques na bola. Por que eu insisto nisso do Bijan? Eu vou ter que falar toda semana, vai que uma hora o Raheem Morris assiste o que a gente tá falando aqui. Pausa. Já que eu falei o nome desse safado do Raheem Morris, sabe o que ele comentou durante a semana, Montanha? Palavras dele, não minhas, só vou traduzi-las. Algir é o menos falado superstars desse time do Falcons. Ele considera o Algir um superstars. Um puta de um playmaker. Eu acho que ele tá fazendo isso porque ele sabe que no final das contas ele vai ter que pagar um caminhão de dinheiro no Bijan
E ele tá querendo mandar esse Algier pra frente e falar pra galera, meu Algier é uma máquina, alguém dá uma quinta ou uma sexta nele, pelo menos. Tá valorizando, valorizando. Puta, agora eu vou longe, Zuma. Lá vamos Descobri. Vocês que tem uns 40 aninhos na cara, talvez um pouquinho mais, vocês vão lembrar de uma outra corridinha do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna no Brasil! Ganhou uma no Brasil, man. Com a segunda, terceira, quarta, só com a quinta marcha ali, ó, os volantezinhos, as mãos tremam, não conseguia nem levantar o troféu, ele tava sem as marchas, man. E o técnico, Raheem Morris, ele tem essa idade. Ele deve ter visto as corridas do Senna. E o que ele lembra, o que traumatizou ele, Zuma? É muito importante ter todas as marchas. Todas as marchas. All years. Ai, meu cara. Meu Deus! Aqui o pariu, ele chegou lá. Essa o Lucas vai gostar pra caralho. Essa o Lucas vai gostar. Vocês precisavam ver a cara do Montanha, tá idêntico ao Zuma. Nossa senhora! Tá explicado o motivo do Bijan não ser tanto usado. É por isso que eu... O que mais me Como ele surpreende... ligou rápido a parada? Exato, o que me surpreende é aquela coisa, cara. Ele tava falando uma coisa e aquilo veio assim, ó. Algier, marchas, Senna. Não, cara. Como? Porque não tá escrito aqui. Ele não pensou isso não. antes. A mesa redonda na cabeça, cada um tem sua vez de falar. De repente um levanta na mesa e começa a berrar. Tem que ouvir esse cara, você não consegue continuar falando. É quase um Tourette, não tem? Que o cara não consegue segurar o que tem pra falar, né? Bomba, bobo, enfim, é isso aí. É isso aí. Não, cara, realmente, essa analogia agora me fez sentido, né, cara? O Neymar, ele tem uma mesa redonda na cabeça dele Sim, e o pessoal fica pedindo a vez de falar. Sim. Agora é minha vez aqui, agora eu tive uma ideia aqui, ó. O Neymar, ele tem... acho que grande parte do nosso público aqui talvez tenha visto Divertidamente, que Isso. tem cada um... Tem os tipos ali, os sentimentos na cabeça, né? Sim. O Neymar, ele tem 5 ansiedades. Todas, eu, entendeu? Tem um cara que pra definir, por lógica, agora seria Vossa Senhoria, só vamos jogar o dado antes. Não, é você que tá parado aí. Hã? Deus do céu, vai. Segue, galera. Enfim, esse jogo foi touchdown Tetairoa Macmillan, bonito. Bryce Young jogando bem. Touchdown Bijan, touchdown Algier. Touchdown Tetairoa Macmillan. E ainda no final chegaram para um field goal, 27-27, prorrogação, Penix machucado, Drake London machucado, já comentamos sobre os assuntos. Bryce Young chegou a sair de campo, voltou. Então foi um jogo bem complicado nesse sentido. Primeira jogada do Bryce Young no segundo tempo, primeiro o Falcons começou com a bola, não conseguiu progredir. Bola no Tremble, 55 jardas do tight end, posicionando para field goal, vitória do Panthers. Parabéns pro Panthers, parabéns pro Rams. Certo. Que tem a pique, né? Nossa senhora, o Rams até nisso tem sorte, é impressionante. E o Bryce Young, né, cara, que fez um excelente jogo aí, Neymar, 31 de 45, 31 completos de 45 tentados passes, 448 jardas, cara, um jogo para mais de 400 jardas, 3 TDs, um rating de 123, né, cara? Então, o Bryce Young fazendo uma temporada... Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, mas que não... Oscila um pouco, né? A gente teve bons jogos, maus jogos, mas a gente tá vendo coisas boas do Bryce Young, uma evolução nítida com o Canales. Acho que esse é o ponto, né? Se ele fizer o que fez ano passado, né? Que foi muito melhor na segunda metade da temporada, se Panthers se bobear, classifica, né? Isso. Lembrei do outro touchdown, que eu falei 3 do Falcons, falei 2 do Tampa e faltou um aqui no meio. Foi uma bomba no Laguete. Laguete! Do Bryce Young, bem lida a jogada, uma bola lá no canto, onde só o Laguete podia pegar, ele catou a bola, uma pedrada, velho, umas 30, 40 jardas no ar para touchdown, maravilhoso. Eu tenho anotado em algum lugar, não sei aonde, mas eu vou tentar puxar de cabeça alguma coisa das jogadas do Bijan, porque por essa raiva que eu tenho aqui, da desgraça do Bijan Less, desse time do Falcons, porque eu penso assim, se isso é tão óbvio para mim, e às vezes eu acerto uma coisinha ou outra de leitura de futebol americano, por que para os caras não é tão lógico? Claro, não é assim simples, depende de como a defesa está postrada, não pode fazer sempre a mesma coisa, porque senão blá, 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 blá. Mas o 49ers faz e funciona, né? Porque o jogo é dependente de um jeito, enfim, não vou entrar nesse mérito todo o programa entrando. Os lances que o Bijan faz em campo, eles são tão maravilhosos e diferentes de qualquer outro running back. Tem running backs que tem esses spots, momentos mágicos também, de quebra-teco e passa por 2. O Doro tá conseguindo ter alguns momentos assim, mas o CMC esse ano basicamente não teve. O CMC é muito usado e funciona. O 49ers é maravilhoso por conseguir... Ele não tá jogando tudo isso? Não. Mas vamos contar com o jogo assim que os outros times estão acreditando e tá funcionando. Ele é efetivo, mas ele não tá mágico. Saquon Barkley ano passado foi mágico, esse ano não tá. O Taylor esse ano tá mágico. Apesar que o Baltimore não é tocado. Mas ele tá mágico. Agora o Bijan é todo jogo, cara. Primeiro touchdown do Bijan, ele tomou 2 tackles ao mesmo tempo, um por baixo e um por cima. Ele recuou e touchdown por um canto. Touchdown que ele entrou também porrada no meio da endzone, esperou, parou, entrou, touchdown. Os lances dele... Teve um lance específico
Que a velocidade que ele consegue colocar num lance, que ele recebe a bola, ele vai correr, ele vai começar a tentar dobrar, daí resolve reto, ele dá 2 passos para 10 jardas. 2! 1, 2. Ele dá uma velocidade desgraçada. E daí, tá ligado? Break, Zuma. Faz aí. Tá ligado? Faz assim, paradinha. E esse daí passa pra mim, eu faço aqui. Sim. Foi o que o Bijan fez com o defensor. Porque ele dá 2 passes, daí tem um defensor. Pum! Ele fica parado e o defensor vai. E ele fica em pé, velho. O bicho é um trator. Só que além de ser um trator, ele é um excepcional bloqueador e um excepcional recebedor de bolas. Então, enfim. A tendência, Neymar, é acontecer o que aconteceu com o Saquon Barkley, cara. Vão discutir salário, vão discutir contrato. Fica difícil você dar um contrato grande para um running back num time que, teoricamente, não... Falta muitas outras peças. Cara, numa dessa, a gente, quem sabe, vê o Bijan num time com um time contender aí. Justo. Porque eu acho difícil o Falcons modelar o time em volta do Bijan, né? Seria uma pena não fazer. Ele já não faz agora, né, cara? Você imagina depois numa O Eagles veio com um time muito bom de 2 anos atrás. De 3 anos atrás o time foi ao Super Bowl e perdeu, 4 anos atrás, enfim. Daí veio um ano excepcional com uma derrota, só 10-1 com o último do Jason Kelce, e afundou, perdeu tudo no final. Daí no ano seguinte eles contrataram o Saquon Barkley e fizeram o time ao redor dele. Eles nem testaram o cara. Não, joguei corrido com ele aqui, pelo amor de Deus, olha o cara. Será que é isso que a gente vai ver com esse time? Porque eu vejo acontecendo. Eu vejo um time com uma OL decente. Se ela tiver a opção de pegar o Bijan Robinson, meu Deus, dá esse cara aqui. O próprio 49ers, que tem uma OL teoricamente decente, tem que dar uma renovada, tem um monte de peça para 49ers, tem que dar um monte de peça. Mas eventualmente manda o CMC embora, tá na hora do CMC também tá chegando no seu finalmente. Puxa o Bijan e continua com o mesmo estilo de jogo. O Neymar, o nosso querido William Hitch, acho que é Hitch, ele já me corrigiu uma outra vez, voltou aqui e falando que fez um superchat. Obrigado, William. E falou, acho que a pancada que o Young levou fez ele ligar, porque dali pra frente começou a jogar bem. Justo. O William é Panthers, né? Isso, e ele tava indo muito mal, tanto que teve o primeiro touchdown do Tetaroa McMillan e daí o Falcons começou a atropelar. O Tetaroa que teve aí um jogo de 12 targets, 8 recepções, 130 jardas, 2 TD. É um baita de um jogo do Tetaroa. Se confirmando, a gente já esperava isso, mas se confirmando como o principal alvo do time do Panthers. Mas o que mais me surpreendeu nesse jogo do Tetaroa McMillan é que mais da metade dessas recepções ele estava livre. E agora não sei se é má marcação do Falcons, porque a gente não consegue acompanhar tão a fundo todos os jogos, ou se realmente, finalmente, ele conseguiu separação. Eu tenho a esperança e agora, finalmente, eu vou dar a mão à palmatória para ele. É o primeiro jogo na semana 11 que eu vou elogiar ele. Além dele ter jogado bem, ele teve a separação, não sei se por mérito dele ou não, mas ele tem o frame, ele tem o corpo de um wide receiver alpha. Ele tem o corpo do Justin Jefferson, ele é alto e magro. Diferente do Metcalf, que não consegue separação, mas é um troglodita. Então, acho que pode dar muito certo. Parabéns pro Panthers. Bom, o Panthers vai enfrentar o San Francisco 49ers no próximo Monday Night, ou seja, na segunda-feira que vem, cara. E o Atlanta Falcons vai enfrentar o New Orleans Saints. E o Rams vai adorar ver esse jogo pra torcer pro New Orleans. Exatamente, cara. Los Angeles Chargers, cara, que tomou uma piaba do Jacksonville Jaguars, cara. Foi a Jacksonville e não viu. Pra mim foi o jogo mais estranho do final de semana. Exatamente, né? Então, 35-6 pro time do Jaguars, cara, que agora vai a uma campanha 6-4, tá brigando aí firme e forte para os playoffs. E o time do Chargers também, 7-4. Vou concordar discordando, Montanha. Foi estranho, mas foi facilmente explicável. Que nem o Zuma comentou sobre esse Bonix, se ele consegue manter essa consistência dele, porque uma hora a manteiga vai cair para baixo. É o caso do Chargers. Esse time não tem OL, não tem running back, que ainda não voltou o Hampton, e com o Vidal ali mais ou menos, meio miado, tá mais ou menos. Uma hora a manteiga tinha que cair para baixo, Zuma. Deixa eu te dar os stats do Herbert, então. Que diga de passagem, eu tinha ele em algumas ligas de fantasy, eu mandei embora, eu troquei. Porque perdeu os 2 tackles, acabou a OL. Finalmente isso aconteceu em algum jogo e deu repercussão. Trevor Lawrence, 18 tentativas de passe para 10 jardas, Zuma. 81 jardas totais. 0 touchdown, 1 interceptação. Career low. É o pior número da carreira do Herbert. Foi só isso esse jogo contra o Jaguars. Isso aí, 10 de 18, 81 jardas, 1 interceptação, rating de 44. Então, assim, a defesa do Jaguars jogou bem, mas aproveitou esse fracasso que é essa OL do Chargers. Foi basicamente o que aconteceu. No ataque,
Aí aproveitaram para florescer. Teve touchdown do Tutton, teve 2 touchdowns do Etienne, teve até touchdown do Sunshine correndo com a bola sem ser tocado. A OL inteira abriu, o Sunshine passou, podia passar que nem Cristo Redentor, podia passar com as mãos abertas ainda, cumprimentando o jogador, que não ia nem tocar nos caras, tão aberto que estava em zone para ele. Então, foi um jogo extremamente fácil para o Jacksonville Jaguars, inesperadamente, mas entendivelmente. Quando a gente olha a divisão, cara, do Jacksonville, que é a mesma divisão do time do Indianapolis Colts, né, cara, a AFC South, a gente tem o Colts liderando ali com 8-2, o Jacksonville Jaguars, que é o time que pode fazer aí uma certa competição ainda com o time do Colts, afinal de contas está 6-4, e depois vem o Texans 5-5 e o Tennessee Titans 1-9. Cara, difícil, muito difícil tirar essa divisão do Colts, né? Olha, semi-impossível. Semi-impossível. Tem que acontecer coisas fora... Não vou nem falar em lesões, né, pessoal? Que a gente detesta isso, daí sempre pode tudo acontecer. Mas em jogo, tem que ser coisas fora da divisão. O Colts vai precisar começar a perder jogos difíceis, o Jacksonville ganhar todos os jogos mais ou menos, para não depender do jogo entre eles. Porque entre eles o Colts vai lavar todo mundo, cara. A diferença dos plantéis é gigantesca. Montanha, só recapitulando aqui, o Herbert teve 81 jardas, carreira low da história dele. 10 passes completados, 18 tentados, 0 touchdowns, 1 interceptação. Não existiu o jogo. Jacksonville Jaguars montou em cima do que o Chargers veio trazer. Então assim, o Chargers agora tem uma semana de bye, lamber as feridas, descansa todo mundo, planeja um bom plano de jogo, Harbaugh é excepcional para isso, e torce pro Hampton voltar. Os left tackles e o right tackle não vão voltar por enquanto, mas ao menos para ter um running back a mais. Hoje o time do Chargers e o Jacksonville, eles são o 6º e o 7º colocados da divisão, né? Fechariam ali o limite dos classificados para os playoffs, e logo depois na busca, né, pela essa vaga está o Houston Texans com 5-5 e o Kansas City Chiefs com 5-5. O Erics comenta aqui que nessa temporada não teremos um campeão do Super Bowl que venceu no Brasil. Calma. Os dois times podem passar ainda. Não seja tão pessimista. Joey Alt já tá fora da season? Agora não lembro. Eu sei que ele entrou em injury reserve. Eu já olho aqui. Mas se o Joey Alt, pelo menos um, né? Porque o Slayton não vai voltar. Se o Joey Alt, pelo menos, voltar para os playoffs, considerando que o Chargers chegue lá, e vamos ter, provavelmente, a Marion Hampton antes disso lá, o Chargers consegue continuar jogando. O Chargers ainda tem seus bons wide receivers. Gadsden foi uma excelente surpresa como tight end. Herbert é um excepcional quarterback, que sempre pifa nos playoffs, mas enfim, nunca teve o Herbert como técnico. Vamos ver. Season-ending surgery. Season-ending, mano, esquece tudo que eu falei. Coitado do Chargers, vai precisar de muito milagre pra chegar lá. Tamo com o Chiefs, galera. Nossa chance é o Chiefs, que a gente não quer que ganhe, mas eu prefiro que continue o ditado no Brasil. Difícil ser hoje. Não, mas tem que ter ganhado no Brasil, né? Não, mas aí tu muda, né? Daí tu muda um pouquinho, tu muda, dá um pé atrás. Jogou no Brasil, daí Dá um faz pé jogou atrás. no Brasil. Dá um pé atrás. Vem pro Brasil esse ano, é campeão. Isso aí, tu mantém um recorde, entendeu? Vamos passar então pro próximo jogo aqui, que é o Chicago Bears. Pode falar. E se der Denver Broncos, a divisão que vem jogar no Brasil ganha o Super Bowl. E assim a gente vai, velho. O Chicago Bears, Neymar, venceu o Minnesota Vikings 19-17. O time do Bears Calma aí, gente. Calma, eu vou falar dessa forma, mas vamos colocar dentro do seu nível de comparação, tá? O time do Bears, ele é muito similar ao time do Broncos, cara, que não faz partidas, assim, maravilhosas. Ganha por pouquinho, mas continua puxando vitórias. Esse time do Bears já tá 7-3, Neymar. Enquanto o time do Minnesota Vikings, cara, já falasse um pouquinho da relação Jettas e J.J. McCartney, cara, vem amargando aí uma temporada muito abaixo do que era esperado, com 4 vitórias e 6 derrotas agora. O time do Chicago Bears tá jogando mal e apesar disso tá 7-3. Caleb Williams está conseguindo ser clutcher porque o Ben Johnson está conseguindo botar ele numa situação onde o outro time que está sempre jogando mal contra eles se bota numa própria situação que o Ben Johnson consegue desenhar um cenário onde fica fácil, fica útil para o Caleb Williams improvisar no que ele faz de melhor, que é improvisar. E vocês me desculpem, mas se eu quero ser campeão da NFL, a maior qualidade do meu quarterback não deveria ser essa. É muito difícil tu chegar lá com a manteiga sempre caindo pra cima, que é o argumento que a gente acabou de dar. Penúltimo jogo foi o Caleb Williams ganhando, correndo com a bola. O último jogo foi literalmente o Caleb Williams, que o penúltimo touchdown foi ele correndo, chegando lá no final, e o último touchdown, com menos de 1 minuto no relógio, foi ele correndo, entrando na endzone. E esse jogo o Caleb Williams também fez acontecer com as pernas. Continua tendo lançamentos horríveis, não dá pra passar a mão no Caleb Williams. Teve uma no DJ Moore, que o DJ Moore tava livre, 70 jardas, ia ser um passe maravilhoso, o Caleb Williams conseguiu andar além dele. Caleb Williams não tem uma boa leitura, não tem um bom passe, e ainda assim o time tá conseguindo ganhar. A defesa do
A defesa do Chicago Bears tá jogando ok. E o principal jogador da secundária, que é sempre esqueço o nome dele, John Johnson. Não, esse é o nome do tight end. Enfim, um dos melhores cornerbacks da liga. Eu sempre falo dele em off-season em especial, porque ele não aparece muito, porque ninguém manda bola na direção dele. Tá voltando. Então tem um lockdown cornerback voltando ainda pro Chicago Bears. Cara, voltando aqui um pouquinho a falar da divisão, tá? O Chicago Bears agora, cara, é o líder da divisão. Ele tá com 7 vitórias, 3 derrotas, enquanto o segundo colocado é o Green Bay Packers, que tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Aí o Detroit Lions, 6 vitórias, 4 derrotas. Também é uma divisão em que a gente tem 3 times brigando aí nitidamente pelos playoffs. O Minnesota Vikings começa a dar adeus a essa briga aí, ainda não totalmente desconsiderado, mas 4 vitórias, 6 derrotas já é o suficiente pra gente pensar que vai ficar difícil. O ponto é, quando a gente olha dentro da divisão, o time do Bears tá 1-2. Tá? Então ele está com uma vitória e 2 derrotas. Então hoje, ele no desempate com o Green Bay Packers e com o Detroit Lions, ele não levaria vantagem. Tem que ver de acordo o primeiro confronto direto. Mas tanto o Lions quanto o Packers estão positivos dentro da divisão. Essa é a grande dúvida, porque muito provavelmente a gente vai chegar num processo aí que talvez empatem, né, cara? O time do Detroit Lions, ele é um time muito forte. Totalmente. A gente vai falar do jogo do Lions ainda, por isso eu não quero trazer muito spoiler aqui. O time do Green Bay Packers, tirando quando é Robin Hood, nas brincadeiras e o ataque não tá acontecendo, é um time muito forte. Esse time do Bears é o elefante em cima da árvore. Não, cara, isso que eu ia comentar agora. Tudo bem, você até fez uma boa previsão pro Bears, né, esse ano, Neymar. Mas a gente tá na semana 12, indo pra semana 12. Falar isso, que o Bears ia estar na frente do Packers e do Lions, era uma loucura. Mas foi apesar de tudo, né? Foi uma coisa muito louca. E dito isso, agora vamos falar um pouco de Minnesota Vikings. Jalen Johnson, o CB dos Bears. Jalen Johnson. Esse cornerback Obrigado, excepcional. Até mesmo, Neymar, porque quando tu olha os números do Caleb Williams, a gente sabe que números analisados de forma fria, né? Precisa de um contexto. Mas, cara, foram 50% de passes completos. 16 e 32. Cara. É isso aí, velho. Assim, né? Tu tens um chamador de jogadas muito bom, que é o Ben Johnson, consegue inventar um monte de coisa. Só que o Caleb Williams não vai conseguir fazer essas coisas acontecerem. Ele não vai ter a sequência de leituras. Se bota o Sam Darnold, tem que trazer ele, né? Pra cá, com a L boa que o Bears tá tendo, ia ser maravilhoso. Isso pra não falar de quarterbacks bons de verdade. Agora dá uma diminuída no Sam Darnold, como o Drake May, do jeito que tá, ou até o Stafford, podendo tudo que o Ben Johnson quer fazer, o cara consegue entregar. Até o Goff, que é quem o Ben Johnson tinha. Nossa senhora, ia ser outro mundo. Ao menos ele ia acertar o jogador. E falando em acertar o jogador, quem tivesse um Caleb Williams, né, Minnesota Vikings? Exatamente, porque esse é o ponto, né, cara? Meu Deus, velho, JJ... Nossa senhora. Sam Darnold, na verdade, não Caleb, né? Não, Caleb Williams. Esse é o ponto. Caleb. Também. Esse é o ponto. Ele tá criticando o Caleb Williams agora, pensando, meu Deus, se eu tivesse um Matt Stafford. Mas times que adorariam ter um Caleb Williams, Porque que é no caso o JJ McCarthy... Meu Deus! Alguém assistiu o jogo? Viu o jogo mesmo? Vê se depois alguém acha no YouTube um highlights, todos os targets do Justin Jefferson. Só isso. Não precisa ver o jogo inteiro. A curiosidade, Neymar, é que o J.J. McCarthy teve 16 e 32 também, exatamente o mesmo número do Caleb Williams. Ambos tiveram 16 passes completos em 32 tentados, 50% de aproveitamento. O problema, cara, é que ele teve, né, 2 interceptações. E não só isso, voltando, olhando o jogo, e assim... Coitado do Caleb Williams. Dele já espera, né? E o J.J. McCarthy agora espera sempre menos, inclusive. O Jetas estava tão frustrado, e não entendam errado, ele não estava largando o jogo. De novo, a conversa que eu tive com o Schultz, ele tá meio... Não. Teve o touchdown do Vikings, que foi o Edison, por acaso, Aaron Jones, running back 1 do Vikings, né? Finalmente. O Vikings tá usando ele, 17 toques na bola, só que no final ele tá um pouco mais velho, entrou o Madison, o Mason, e ele entrou correndo, fez um touchdown com um bloqueio do Jetas. O Jetas passou empurrando um jogador e o Mason passou. O Jetas comemorando, o Jetas quer ganhar, o Jetas é competitivo. Cara, os passes no Jetas e a frustração do Jetas, 2 metros acima, assim, e livre, pocket bem montado, J.J. McCarthy lançava e o Jetas... E frustrado, eis que, em um lance específico, Montanha, não sei se era uma 2ª para 7 ou uma 3ª para 7, era a 3ª para 7. 3ª para 7, o Jetas dá aquela quebrada dele, o Jetas é o melhor da NFL. Ele dá aquela quebrada e vem cortando para fora na linha de 7 jardas, só para dar o down. Quarterback nenhum erra, e ele é a primeira leitura. Era essa a jogada. J.J. McCarthy não estava livre, a jogada era essa. Ele recebeu a bola, J.J. McCarthy, 2 passos atrás, virou pro Jetas, livre, que o Jetas fez o corte livre, aqui, ó. E o Jetas correndo, tu é a câmera, Zuma. O Jetas correndo assim já, ó, com a mãozinha, indo, vou sair de campo, me manda a bola aqui.
E o Macari olha, é em ti mesmo. Bum! Jetas. A bola cai lá Lá na primeira... Não. Nos jogadores da sideline. E o jogador da sideline cata ela longe, tipo assim. Ah, eu vi. O cara tá baixadinho, ele cata na bola. Mas passou assim. É. O cara pegou aqui. Tipo, o Jetas... Não, nenhum quarterback na NFL errava esse lance. Porque não teve pressão, a bola veio, ele olhou pra mim, eu tava livre, 2 corpos na frente, é um passe de 7 jardas. E o cara mandou metros acima, velho. Porra, não tem como o cara não ficar frustrado, né? O Jetas ainda que vem pra bater esses recordes, eu sei que eu tô falando programa após programa disso, mas olhar esse jogo do J.J. McCarthy foi tão ruim. Eu anotei algumas vezes, só porque eu falo em anotar, algumas vezes eu anotei aqui. Edson salvou uma interceptação, que teve 2, mas teve uma. Que o J.J. McCarthy manda isso. Ah, lembrei, que bom, meu cérebro, obrigado. O J.J. McCarthy lança uma bola longa no Edson, que tem 2 defensores, os 2 defensores catam a bola, o Edson chega dando tapa e tira. Salvou uma interceptação. Mas daí o replay é no J.J. McCarthy, porque ali ele tá sofrendo pressão nesse jogo. Ele pega essa bola pra lançar longe, e ele arma, e vai vir porrada, vai vir pressão. E ele fecha... Ele fecha os olhos e manda, my man. Ele fecha os olhos. Meu Deus. Ele pode ter tomado a porrada, alguém pode ter pisado no pé dele, pode ter doído, pode ser o que for. Mas antes dessa bola sair da mão dele, ele tá aqui, ó. De olho fechado. Ah, J.J. McCarthy do meu coração. Volto a falar o que eu falei pro Chudes. Acho que eles não tem como escapar desse quarterback. Acho que... Eles estão comidos. Vai ser horrível. Ano que vem eles vão entrar com ele de novo. Tomara que o O'Connell consiga salvar ele. Mas tá difícil de crer. E eu não sei o que o Vikings vai fazer. A situação do Vikings, eu acho que ela é desesperadora. A grande questão é você conseguir ver alguma evolução, né? Eu acho que esse é o sonho do torcedor do Vikings até o final da temporada. Porque, cara, o J.J. McCarthy também, ele sofreu com lesões. Ano passado ele nem jogou, e esse ano ele sofreu com lesão de novo. Então, assim, cara, ele tá nos primeiros jogos dele na NFL. Então, cara, se a gente conseguir ver uma evolução dele até o final do ano, pelo menos o torcedor do Vikings vai otimista pro ano que vem. E já o torcedor do Bears, ele começa a sonhar com alguma coisa. Por mais que o Caleb Williams não esteja naquela evolução toda, mas já é um Caleb Williams melhor que do ano passado. Justo. Então... A gente tem aqui os comentários, né? O Schultz está comentando bastante nessa parte, etc. Eu fui olhar que tinha mais alguém comentando também e fui ler aqui o nickname da pessoa, né? É um chifrudinho cheio de esperança. K-Dog. Ele falou, eu quero jogos ruins agora para o futuro. Não, eu não consigo manter a esperança. Do Vikings, ok. E um detalhe, olha como a minha leitura foi extremamente correta no começo do ano sobre o Vikings. Eu falei que o time sempre iria um passo à frente, ou 2, da qualidade do seu quarterback. Se ele fosse mediano, o Vikings vinha para tentar chegar no Super Bowl. Mas se ele fosse ruim, o Vikings ia brigar por playoffs. Mas se ele fosse horrível, o Vikings ia ficar no meio do caminho. Meu irmão, esse jogo, faltava segundos para acabar, o Vikings estava 17-16. O Vikings estava na frente, jogando medonhamente mal, mas a defesa segurando e fazendo acontecer. Ele estava no jogo. Daí teve um retorno do Bears até a linha de 40 do ataque. E é isso que o Cairo Santos me mete 4 field goal pra dentro. Eu tô puto porque é do Éder, né? Parabéns ao brasileiro, que legal que deu certo. Chute de 53 jardas, inclusive, chegou lá. Eu achei muito legal também que o Cairo Santos no final foi dar entrevista e tal, né? Final, herói do jogo, enfim, né? Ganhou a bola no vestiário. Ganhou a bola no vestiário, mas ele foi dar entrevista em campo ainda e ele chama o Caleb Williams pra ficar junto com ele ali. E daí a repórter fala, você que queria que o Caleb estivesse aqui e tal. Daí ele faz uma graça pro Caleb, elogia o Caleb e tal, babá. O Caleb também já tinha elogiado ele e tal, mas eu achei bacana. Eu também faria isso, né? Vê alguém mais famoso aqui, pelo amor de Deus, vamos se grudar aqui, pô. Não me tirem, porque ele tava lesionado e botaram outro cara, né? Pelo amor de Deus, não faz de novo, olha aqui, eu ganhei o jogo. Ó, o Caleb gosta de mim, hein? Eu aqui, ó, meu parça, senão ele não tinha vindo. Renovação pro ano que vem. Isso aí, Cairão. Vamos continuar no na seu marketing, tô contigo, Cairo Santos. Ô, Montanha, próximo slide, por favor, aqui. A gente tem 4 partidas agora. Cincinnati Bengals 12, Pittsburgh Steelers 34, cara. Cara, esse time do Bengals agora, acho que foi. Abraço, né? 3-7, não tem mais o que esperar. Sim. O Joe Burrow, cara, será que vale a pena trazer ele de volta, cara? Será que não é melhor deixar encostado e volta ano que vem, cara? Certamente essa seria a minha opinião sobre ele, mas eles vão trazer de volta. É o Joe Burrow, é o Chase e etc. O Burrow já falou que quer jogar na partida 13, já quer jogar no Thanksgiving. Agora chegou o momento, Montanha, de... Jalen Ramsey foi expulso dessa partida com uma falta única. Normalmente precisa de 2 unsportsmanlike conduct para ser expulso do jogo. Ele foi numa só, porque ele pegou e deu um socaço na máscara do Ja'Marr Chase. E ele foi expulso, o Ja'Marr Chase não.
Daí depois foi visto um lance reverso e o Jamar Chase deu uma cuspida nele antes. Ou seja, é muito provável que o Jamar Chase seja suspenso de um jogo. E a home ainda mais o fantasy de quem tá precisando chegar nos playoffs e tem o Jamar Chase. Tipo eu! Tipo eu também, seu Montanha. Seguindo com o jogo, a defesa dos Steelers ganhou este jogo com alguma facilidade. O começo do jogo estava bem complicado. O Steelers usou bastante o Gainwell, que fez 2 touchdowns recebidos. E Aaron Rodgers machucou o punho. Eu não sei o quão sério é a lesão, mas ele não voltou. Eu imagino que foi sério o suficiente para também ter dado uma boa danificada nessa temporada dos Steelers. Ele estava recebendo jogadores no vestiário, já com uma manoplinha aqui, né? Algo no punho protegendo e cumprimentando a galera com a outra mão que sobrou, exatamente. O Rodgers provavelmente perca pelo menos a semana 12. Perfeito. Teve 2 touchdowns de defesa dos Steelers. Uma que foi uma leitura horrível do Flacco, porque o Steelers estava com um robber, que é quando tu deixa um jogador livre, sem marcação, sem função nenhuma, a não ser roubar a bola. Dentre outras, mas enfim, principalmente essa. E ele manda a bola no meio, ela é roubada, ela é interceptada e voltada para touchdown. E depois um forced fumble também no meio, basicamente encerrando esse jogo. Vale ser dito 2 coisas desse jogo que eu quero trazer. Uma, Jamar Chase teve 10 targets ou mais e 1 ou 2 recepções. 10 targets e 3 recepções. Totalmente marcado. E o nome do jogo, a máquina, a jogada talvez mais bonita. E olha que teve aquela do Njigba maravilhosa. Foi uma jogada do gigante guerreiro, Daileon! Darnell Washington. Um absurdo. O tight end de 3 metros de altura, 350 quilos do Steelers. Olha como eu defini a sequência da jogada, seu Montanha. Stiff arm, seguido de crab trap, seguido de tentativa de crab trap para bolinha de silicone. Okay. Explico. Bola nele, bum, gigante guerreiro Dylan, 3 metros de altura, 250 quilos, ele começa. Bum, 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 bum. E todo mundo perto dele é uma criança. Parece eu no ninho da cobra com meu filho, minha filha e um amiguinho deles. Daí vem o primeiro, ele bota a mão no cara, tira de cena. Vem o segundo. Para quem não sabe, eu já comentei isso em outro programa, que é o crab trap, o pessoal pesca caranguejo, ao invés de sempre ir lá no lodo, no mangue, e tirar o caranguejo, já deixa uma armadilha pronta no dia anterior, que é o quê? Pega umas cordinhas e passa entre 2 pauzinhos e crava lá dentro, porque o caranguejo se enrola todo e ele se prende. Daí depois, quando tu tira isso aí, o caranguejo já tá preso ali, é mais fácil. E é isso que os caras tentaram pra parar o cara. Imagina um cornerback de 75 quilos pra parar o Darnell Washington, daí vem o segundo e tenta se jogar nele pra dar uma entrubilhada. Do jeito que bate, já vai pro outro lado, não dá nada. E daí só tem mais um último cara. E o último cara, e olha, pelo amor de Deus, eu tenho que conseguir parar esse mutante, porque nem rápido ele é, né? É bam, bam, bam. E ele se joga também, e ele consegue tirar um pouquinho do equilíbrio do Darnell Washington, e o Darnell Washington sai fora de campo. Porém, ele toma uma paulada, e ele é arremessado que nem um João Bobo, que nem uma bolinha de silicone. Do jeito que ele dá a paulada no Washington, ele sai voando. Então, enfim, Darnell Washington, o imparável. 34-12, o time do Steelers faz agora 6-4. Cara, e quando a gente olha a divisão, a gente tem aqui, vamos relembrar rapidamente. Ravens, Bengals, Browns. Isso aí, o Steelers liderando a divisão 6-4, Baltimore Ravens 5-5, Cincinnati Bengals 3-7, Cleveland Browns, né, 2-8. Não chegamos nem na rodada 12 e o Ravens já tá a um jogo de ser o líder da divisão. Ele estava 1-5 na 6. Só para completar esse jogo também, a questão do Chase ali, tem um precedente dessa cuspida, né? Sim. Vocês lembram na semana 1, o Jalen Carter? Isso. Ele cuspiu e Foi foi multado, acho que quase $50 mil. Foi expulso da partida? E saiu da partida. Só que como ele saiu da partida daquele mesmo dia, né? Ele não teve outra. Ele não teve a outra suspensão, mas seria uma suspensão de um jogo. Exato. Então, cara, já tem precedente. Exato. A chance dos caras aplicarem no Chase é muito grande. Muito Enorme. provavelmente 99%. muito provavelmente o Chase fique fora da semana 12. Na verdade, inclusive, cara, se tá ali comprovado que ele cuspiu, ele tem que ser punido, né? Não Exato. tem muito Tem pra que onde correr, fazer, né? E outra coisa, só Zuma, que na partida o Jalen Warren sai, né? Machucado. Mas estava lendo agora aqui uma atualização sobre isso. Me parece que ele mesmo deu declarações. Falou, não, eu poderia até ter voltado no jogo, mas não fazia mais sentido. Já estava ganho. Já estava ganho, então a lesão aparentemente é leve. Vou voltar pra arrebentar o fantasy do Zuma. Foi isso que ele falou. Ele Ele falou, o Zuma lá em Budão aqui. Zuma, que isso. Infelizmente o Vou falar o Zuma. que eu vou falar agora batendo na madeira para que não ocorra e tocando no verde, tá? O Zuma tem o Gainwell do banco, né? E eu como titular. Então, vamos deixar o Gainwell fazer 27 pontos e eu com 8 aí. Ó, batendo na madeira e encostando no verde. Sabe como se para Tyrands grandes, Zuma?
trauma. E é assim que eles paravam o Gronkowski? É na perna. Paulada no joelho. Quanto maior tu é, mais ponto de impacto, mais força tu coloca na tua pisada. Sabe como alguém pequeno para alguém assim? Vai com tudo no joelho. E a NFL permite, porque é assim que tu consegue parar um cara desse. Então, Darnell Washington, se ele começar a receber mais bola, se ele for uma arma de ataque mesmo, acho que a carreira dele tende a ser fadada a uma lesão. Tô batendo na madeira que nem um maluco, pessoal. Mas pare de bater na madeira porque pega no microfone. E aí, só lembrando sobre essa questão aí, tem sempre aquela história em que um cornerback, não lembro quem, ele dá uma porrada no joelho do Gronkowski. O Gronkowski sai do jogo, se não me engano, ele fica afastado. Temporada. Uma coisa assim. E aí a galera cai de pau em cima do cara, tipo, porra, como assim? Foi no joelho dele? E aí ele se defende falando justamente isso. Ele falou, cara, a primeira coisa é um tackle liberado. Segunda coisa, o Gronkowski é um cara com tamanho de linebacker e velocidade de wide receiver. A única forma de eu parar esse cara é dessa. Ele começa dizendo que ele fica triste pelo Gronkowski, mas não pede nem desculpas. Porque se é o jogo, ele precisa dar o tackle dessa forma. Exatamente. Então passamos aqui, vamos falar um pouquinho agora, Neymar, do time do Houston Texans, que venceu o Tennessee Titans 16-13, um dos jogos muito feios da rodada, né? Mas também emocionantes, afinal de contas foi resolvido aí por menos de uma posse de bola. Esse jogo foi horrível. Começou com o Titans acertando 2 field goals de 54 e 47 jardas, 0-6. Daí vem um touchdown do Nico Collins e um forced fumble do Texas, resultado em field goal. 13-6 o jogo, de 2 field goals que o Texans fez. Daí no final do jogo, já quase acabando, o Titans vem e faz um touchdown. Finalmente. Consegue acertar uma bola longa e tal e faz um touchdown. 13-13. Daí a sequência disso, bomba do Nico Collins, field goal. 16-13. Num jogo onde Cara, eu acho que teve mais de 10 saques esse jogo, total, dos dois lados. Os dois ataques não conseguiram fazer nada. Porque são ruins, antes de mais nada. De novo, CJ Stroud não jogou, né? Isso. Então, uma OL ruim, com um quarterback ruim, e o Titans tem uma defesa ok, fez com que o Texas não conseguisse produzir basicamente nada. E o Titans a mesma coisa. Parece que o Titans só consegue pontuar se for com field goal. Inclusive, no comecinho do programa também a gente fala essa frase lá na cabecinha, né? Você pode ser o próximo quarterback da NFL. Afinal de contas, a gente teve uma quantidade de reservas muito grande, né? Extraordinária. Na rodada. Aqui todos menos o rookie. Isso, aqui nós tivemos aqui o Mills, no time do Steelers, que jogou o Rudolph. Lá jogou o Flaco, né? Isso. Que é o reserva. Mac Jones chegou a jogar pelo 49ers, que vai ser no próximo jogo. O concorrente dele, Cardinals, estava o Brissett, que também é o reserva. O Lamar Jackson já perdeu muitos jogos esse ano, agora que ele voltou. E no Cleveland Browns todo mundo é reserva, mas também entrou o reserva, o Legendary. Isso, lá para trás também no Giants quem jogou foi o reserva. A gente teve o reserva jogando no Atlanta Falcons, a gente teve o reserva jogando lá no jogo do Chargers não, né? Falcons foi o Cousins. No Chargers também, Troy Lance entrou. Troy Lance entrou no quarto período, foi o reserva também. Então a gente teve... Do Vikings, o reserva, né? DJ McCarr. Então se você tem aí uma afinidade, se você lança bem a bola, cara, vai preparando. Numa dessas sobra uma vaguinha aí, quem sabe. Cara, vamos falar do 49ers. Tu já tocou no assunto, 41-22. O time do Niners passou por cima, não viu o time do Arizona Cardinals, embora Jacoby Brissett tenha feito 47 passes completos, o que é algum tipo de recorde na NFL. Deve ser, porque o 49ers jogou muito bem, um time especialista. Primeiro lance da partida, o Muro já saiu correndo para 99 jardas, parou na linha de 1. CMC entrou, touchdown. 2 jogadas, um retorno, uma entrada, touchdown, maravilhoso. A sequência do CMC foi... A sequência do CMC, que é isso, né? Do 49ers foi touchdown do CMC corrido, belo passe do Purdy no Kittle para touchdown. Touchdown CMC passado, belo passe no Kittle, touchdown. CMC corrido. Cara, usa os playmakers, que é lindo e maravilhoso. E diga-se de passagem, Purdy jogou muito bem sim, como o Mac Jones já vinha jogando. O Cardinals jogou o que conseguiu, teve uma interceptação do Brissett no peito, de quem foi? Foi do Elijah Higgins, no peito, era pro Elijah Higgins, foi interceptada, quase voltada para touchdown também. Então, teve poucos snaps do 49ers, não precisou de muitos snaps para jogar esse jogo para Cucuia. Essa é a realidade desse jogo. E muita coisa desses pontos do Cardinals já foi no garbage time. Teve um touchdown no McBride, já no garbage time. E o último touchdown do jogo ainda estava com... Enfim, foi no garbage time também do Cardinals. Não é algum tipo de recorde, não. É o recorde de passes completos num jogo de temporada regular. Ah, é? É, o recorde antigo era 45 passes completos do Drew Bledsoe.
em 94, que foi empatado pelo Jared Goff em 2019, e agora temos um novo recordista. 47? 47, dia 47. Olha esse Brissette matador, cara. O famoso jogou como nunca, perdeu como sempre. Leão de temporada. Exatamente, cara. O time do Niners, cara, com o Brock Purdy, cara, é diferente do Mac Jones, não adianta, né? É que o Mac Jones jogou muito bem, eu não vou conseguir dizer que é diferente ainda, mas ele é o titular e jogou muito bem. Conduziu excelentemente bem o ataque. Tá? Teve só uma ali que ele flertou com uma interceptação, passou na mãozinha do defensor, mas ele deu sorte. Tava 41-16 esse jogo já, com o último touchdown do CMC, e depois ele foi um touchdown do Dort no final do Cardinals. E teve uma outra como você sempre fala, Neymar, o time do Niners joga pro CMC, cara. Teve uma bola que o Brock Purdy, ele sai num scramble, tá ligado? E ele ele sai pra direita. Ele tem a possibilidade de passar talvez em vários jogadores do Niners, mas ele bota o corpo dele na diagonal, ele passa uma bola cruzada no campo, que a gente sabe que não é o indicado contra o movimento, procurando quem? O CMC do outro lado. Isso aí, então, tipo, na correria, no medo, cara, tu vai onde? Vai no CMC. E teve um touchdown no 49ers, o único que não foi desses dois jogadores, Kiro ou CMC, que o CMC tá alinhado como wide receiver, bem perto da endzone, e ele cruza. Cara, tá todo mundo nele. Todo mundo sabe que a bola é no CMC. Peronomútil. O Tyrande vai lá no cantinho da endzone. Não sei se foi Tyrande reserva ou se foi um dos touchdowns do Kiro. Enfim. E a bola vai livre pro cara, porque tá todo mundo no CMC. Então, a partir do momento que tu usa muito o teu boneco, muito, o plano de jogo é dele, o time tem que marcar o cara, velho. Talvez até o Pitts era bom no Falcons aí. O time do Baltimore Ravens, Neymar, está com uma temporada agora 5-5, ganhando 4 partidas seguidas. Se esforçou pra perder, hein? Né? Ele começou uns 5, mas vamos lembrar que o começo, né, o calendário inicial do Ravens não foi fácil, cara. Ainda mais contando com a lesão do Lamar Jackson. A gente tem agora o time 5-5, brigando aí pelos playoffs, cara, vencendo o time do Cleveland Browns por 23-16, num jogo onde que o Myles Garrett mostrou que ele vale todos os milhões que eles pagam a ele, né? No jogo do Giants, que foi na janela anterior a esse, os dois jogadores estavam em primeiro lugar nessa temporada, correndo para líder de sacks, que normalmente é a principal estatística para o seu Defensive Player of the Year, era o Brian Burns, do Giants, e ele meteu-lhe mais um, tava com 11, meteu-lhe o 12º saque naquele jogo. Daí veio o Myles Garrett nesse jogo contra o Lamar Jackson, que é um dos quarterbacks mais difíceis de serem sacados, e ele sacou o Lamar Jackson 4 vezes. E agora ele está com 15 sacks no total, sendo que tem mais 7 jogos pela frente. Se ele mandar um saque por jogo a partir de agora, ele já vai chegar para ser um líder histórico da NFL numa temporada. Eu tô com a lista aqui dos tackles, né, dos recordistas tackles, porque a gente falou do Jordan... Tô com a lista aberta dos tackles, porque a gente falou do Jordan Brooks e do Bob Wagner lá no começo do programa, Sim. né? Então, o Jordan Brooks, de fato, né, no combinado ele é o primeiro, com 125 tackles. O segundo é o Bob Wagner, com 107. E aí vem o Gray, do Chargers, se não me engano, com 102. Quando a gente olha em solo, o Jordan Brooks tem 68, cara, e o Bob Wagner 49. Aí eu vou clicar aqui agora em sacks, pra gente dar uma olhadinha, então, já que eu tô com a lista aberta. Myles Garrett é o primeiro com 15, o Brian Burns é o segundo 12. Com 13, e vem o Nick Bonito com 9,5, e depois o Daniel Hunter com 9. Aí vem uma galera empatada com 9 aqui. Então, enfim, Myles Garrett tem tudo para ser o Defensive Player of the Year, se continuar nesse piece. Um jogo onde ele consegue 4 sacks. Tem uma interceptação do Lamar Jackson que a culpa foi 100% do recebedor. O Lamar Jackson manda na mão dele, ele bota aquela mãozinha de alface aqui, uma bola faz e no que ela sobe, o defensor do Cleveland Browns cata a bola e corre para touchdown. Isso aí é para ver se o Harbaugh para de usar esses outros running backs e usa mais o Derrick Henry. Perfeito, foi no Mitchell mesmo. Acho que foi no Hill. Foi no Hill. A bola no running back reserva, que é o Hill, e a bola subiu, enfim, e touchdown do Browns. Esse momento, o jogo eu acho que estava 13-3 pro Browns, quando isso aconteceu. 13-3, exatamente isso. Um detalhe do Myles Garrett, não sei se é a 7ª, 8ª ou 6ª temporada dele, com mais de 12 sacks numa temporada. Ano passado ele estava empatado, ele empatou. Só ele e o Lawrence Taylor tinham isso. Lawrence Taylor, o maior defensor da história da NFL. E agora, com a desse ano, Myles Garrett é o único jogador com a quantidade de temporadas, não sei se é 6, 7 ou 8, com mais de 12 sacks na temporada na história da NFL. Ô, Neymar, eu tô vendo aqui a lista de corredores, né? De jogadores que tiveram corridas no jogo do Baltimore. E aí a gente tem o Derrick Henry com 18 tentativas, 103 jardas, 5.7. O que me pega mais é que o fato que o Harbaugh não utiliza ele lá na goal line. Ele teve mais uma vez, cara,
Primeira pro gol, ele tentou com o Henry foi parado, depois ele tentou um passe, e depois ele tentou a corrida com o running back reserva. Cara, vai às 3, né, com o Derrick Henry, tanto que ele faz isso, depois ele tem a mesma situação, aí ele tenta com o Derrick Henry, ele tira o Derrick Henry do campo, bota o reserva, só que ele recebe uma falta, né, o time do Ravens, o time do Browns faz uma falta que leva um pouquinho mais pra frente, ele volta com o Derrick Henry que passa e faz o touchdown. Aí a gente tem o Mitchell com 6 tentativas, tem o Lamar Jackson com 4 tentativas, o Zay Flowers com uma tentativa, e todos eles aqui com 5, 10, 31 jardas. E tem um jogador com uma tentativa de corrida e 35 jardas. Quem é? Mark Andrews. Mark Andrews, cara, na trick play, né? O jogo tava 16-16, na linha 35 do ataque, 4-1, jogo empatado. Chuta o field goal? Não, mas vamos tentar essa quarta descida. Tush push. O Ravens se alinha pro tush push, Mark Andrews pega a bola, gira pra trás e sai correndo pra touchdown. Exatamente. Sozinho. É o fake tush push que muita gente já queria ter visto, né, cara? E o time do Ravens fez ele com o Mark Andrews, que, cara... Do jeito mais diferente possível. Não é o cara pegando e mandando pra alguém. Não. É ele pegando e vindo pra trás e indo correndo. E dando uma voltinha ainda, né? Isso. Não foi só uma recuada. E a gente viu que o Mark Andrews ainda tem gasolina no tanque, porque ele foi rápido, cara. Né? De fato, ele foi rápido. Foi o touchdown mais legal da rodada, Neymar? Com certeza não. Foi o mais triste da rodada. Eu achei o mais legal, tá? Vamos lá, então. Tem mais um detalhe para esse jogo. Opa, desculpa. Porque Dylan Gabriel, quarterback titular, que já era reserva, porque o titular, teoricamente, deveria ser o Flacco, né? Que foi o trocado. Dylan Gabriel teve uma lesão e talvez sofra por concussion. Ele foi tirado de jogo por esse motivo. Então, sabe quem entrou, Zuma? Shedeur Sanders. Finalmente, galera! Shedeur Sanders deu o ar da graça. Não estava todo mundo esperando. Ele não devia ser o titular, ele não é uma máquina. E toda a NFL defende que ele não é tão bom assim. Entrou o Shedeur Sanders, legendário. E ele já chegou aqui, ó, pedindo pra torcida levantar o tom. Primeira bola, bum, passe completo, Shedeur Sanders chegou. Resumo, estatística do Shedeur Sanders. 16 passes tentados para 4 passes completos. Um rating de 13.5. É o pior do rating que a gente anunciou aqui durante o ano, tranquilamente. 0 touchdown, 1 interceptação para 47 jardas total. Mas sabe, cara, eu vou dizer uma coisa que eu achei bacana, tá? O que tu achou bacana? Às vezes tu precisa cair pra entender a parada acontecer, né? Tu precisa. A gente viu que o Shedeur Sanders isso aconteceu no draft. Cara, falaram que lá durante o training camp ele foi mais pezinho no chão. Exatamente. Ele entrou agora, fez um péssimo jogo. Quando ele sai, cara, ele está visivelmente abalado. Ele senta no banco e ele... Pô, não é que é difícil aqui mesmo? Cara, e aí ele baixa a cabeça, bota a mão assim, né? Ele tá lá com os dreads dele, cara, ele levanta, ele olha assim, ele tá visivelmente abalado com a péssima atuação dele na possibilidade que ele teve comandando o time do Browns. Cara, quem sabe isso aí, né? Acorde ele. Inclusive, a interceptação dele, ele toma um Mr. Bison, um torpedo no peito, o cara tá vindo mergulhando, ele não tá vendo, ele tá viajando, velho. Ele consegue fazer o lançamento, acho que sem interferência dessa porrada. Mas no que ele termina de lançar, ele toma ele a paulada. No que ele levanta, a interceptação já aconteceu. Não foi um jogo muito fácil para ele. É que assim, a diferença de college para NFL, em especial da defesa, é gritante. Exatamente. Cara, New York Jets vai a Baltimore enfrentar o Baltimore Ravens agora no próximo jogo. E com isso a gente muito provavelmente tem mais uma vitória do Baltimore Ravens, que entra positivo e começa a brigar tanto pela divisão quanto pelo... Se vai brigar pela divisão, obviamente vai brigar. Eu me pergunto desse jogo maravilhoso que vai ser o do Browns. Cara, Cleveland... É a montanha. Browns e Vegas, 2-8, ambos vão se pegar. Bicho, né? É a tristeza somando com a derrota, né? Todo mundo jogando sem center, tudo de long snapper, tentando mandar a bola na própria endzone, né, montanha? Fazer um gol a gol, né? Um gol a gol. Quem consegue perder melhor? Miles Garrett com 18 sacks, muito provavelmente. Meu Geno Smith já tá assim, eu tô meio doente aqui, vocês viram minha... Ele vai ficar ruim, certeza? Cara, vai ficar ruim. Cara. Oh my God! Falar em ficar ruim, notícia agora recente aí, tava vendo exatamente isso. Jets já anunciou, cara, que não será Justin Fields, será Tyler Huntley. Não, né? É o Huntley. É Tyrod Huntley? Potter, não é? Sei lá. Não, é o Huntley. Não, o Huntley é do Baltimore Ravens. Desculpa, isso. Justin Fields, prega o martelo. Infelizmente, ali realmente acabou-se. Tyrod Taylor, isso aí. Muito obrigado, Montanha. Vamos falar então do último jogo da rodada. O último jogo. O Detroit Lions, que foi a Filadélfia e perdeu ontem à noite no Sunday Night. 9-16, um jogo assim, cara, para tu ficar acordado até as 2 da manhã, claro que é Philadelphia Eagles e Detroit Lions, mas um jogo difícil de ver, cara. E
mais uma vez, eu acho que o Jared Goff, ele se prova aquilo que eu digo, cara. Com ele não vai dar, cara. Não vai dar pra ser campeão, velho. Porque ele também se apavora, velho. Quando ele tem pressão, entendeu? Então ontem que tu precisaria talvez de um quarterback que pudesse botar o jogo nas costas, não é esse cara que a gente vê no Jared Goff. Algumas coisas a falar desse jogo, eu vou trazer um dos motes do programa, que era o jogo do Seattle Seahawks. Esse Hurts de ontem, que ele não merece nem estar na NFL, esse Hurts de ontem. Esse Hurts de ontem, em Seattle, tinha ganho o jogo do Rams. Porque ele não entregou a bola nenhuma vez. Não conseguiu completar porra nenhuma. Não conseguiu nem fazer os tush-push. Mas ao menos não entregou a bola. Foi o que o Sam Darnold fez demais. E o time do Seahawks, tanto que eu pedi pra colocar esse jogo junto com o time do Seahawks, foi exatamente o que o Lions fez. Esse Lions tinha o jogo o tempo todo. Só que a defesa do Eagles é uma máquina. Assim como a do Lions também foi. O time do Lions, Montanha, teve 5 fourth downs não completados. 5 turnover on downs. 5 vezes o Lions chegou numa quarta descida para 1, 2, 3 ou 4. Teve uma para 4. Não completou. Bola do Eagles. A defesa do Eagles estava monstruosa nesse jogo. A defesa do Eagles tem 2 defensive tackles, que é o Carter, que era para ser o segundo geral e acabou sendo o 9º porque foi caindo por problemas extracampo. E o Jordan Davis, que era uma muralha, talvez o maior jogador da NFL, e perdeu 20 quilos para essa temporada, porque era grande demais, e agora ele tá magrinho e tá forte. Os dois juntos tiveram 5 batted balls, que é aquela bola que tu não chegou no quarterback, tu pula e bloqueia, e tira a bola, muda a direção dela, tu acaba com a jogada. É tão importante, ou mais importante, que quando o cornerback consegue desviar uma bola, que é um baita número. Tiveram 5 nesse jogo. Além dos outros números, Jalen Phillips, ex-Miami Dolphins, teve saque. Então a defesa do Eagles jogou muito, tá muito encaixada. Só que a defesa do Lions também jogou muito, estava muito encaixada. E o Jalen Hurts, pelo amor de Deus, mandou 12 targets no A.J. Brown. Diga-se de passagem, Montanha, quem tem medo do A.J. Brown no fantasy, podem me trocar, tô cansado, tô chateado. Diva, faz isso, velho. Bola foi nele pra cacete. 12 targets. Não é à toa que eu tentei buscar A.J. Brown de algumas pessoas. Mas tá jogando mal. Calma, cara. 11 targets, 7 recepções. As bolas só não iam decentemente nele. Agora o Hurts não acertava nada. Aí o Jared Goff mandou 12 targets no Amon-Ra, só 2 recepções. O Goff, ele tava tentando semear alguma coisa. Era só bola no chão, cara. Cara, mas é aquela grande questão. O Jared Goff, quando pressionado, ele não consegue fazer o jogo andar, cara. Ele é um quarterback que precisa do pocket tranquilo, limpo, pra ter o Isso é verdade. Isso. Cara, e aí, o dia que tu não consegue dessa forma, a gente vê esse... O time vai sofrer. O Gibbs quase conseguiu carregar esse Lions ainda. Porque isso deve ter sido um massacre do Eagles, mas o Gibbs ainda jogou muito bem dentro do possível. O que precisa ser dito esse jogo é que tiveram alguns tush-push feio. Na verdade, não sei se teve algum tush-push com sucesso do Eagles. E assim, sem nada demais. O Lions só tem uma linha de boxe monstruosa e a OL do Eagles não conseguia empurrar. Eles não conseguiam empurrar, o Lions parava eles e é isso aí. Teve um tush-push, Montanha, que foi falta dada pro Eagles de false start. Finalmente o árbitro deu um false start do Eagles. Só que na verdade a falta tinha sido do Lions. Tu trouxesse a imagem? Trouxe. Olha aqui, galera. A mão do jogador do Lions está em offside. A falta é do Lions, não do Eagles. E daí parece que o jogador do Eagles foi mostrar isso para a arbitragem e se mexeu ali. E daí a arbitragem falou, mexeu, false start. Ai, a arbitragenzinha do meu coração. Não vou trazer a falta, eu vou trazer realmente as jogadas que o Lions segurou o tush-push. Só explicando para quem está escutando a gente por áudio aí no Spotify, inclusive já deixa a avaliação 5 estrelas pra gente, por favor. O cara bota a mão, a gente tem uma grande audiência no Spotify, tá, Neymar? E crescendo continuamente. A mão do jogador do Detroit Lions está do lado da bola. Obviamente você não pode. E o cara do Eagles bate em cima da mão dele para ele tirar a mão. E nisso o árbitro vê ele batendo sobre a mão do jogador do Lions e dá o false start pro Eagles. Mas na verdade era do Lions dessa vez. A falta teria que ser dada corretamente. Foram 4 tush-push fail, tá? Uma delas foi na sequência. Foi uma terceira para 1, que chegou a 1 milímetro, não entrou. E a quarta para 1, para milímetros, também não entrou, que o Lions conseguiu segurar. Então, enfim, o Lions está de parabéns. E se mais times conseguirem fazer o que o Lions fez, talvez não banam o tush-push, porque talvez ele seja parável de fato. Finalmente alguém fez isso com eficácia, que foi esse time do Detroit Lions. Inclusive o técnico do Detroit Lions, que agora me fugiu o Dan Campbell, falou durante a semana sobre isso, né? Sobre o tush-push. Ele falou, cara, eu sou a favor do tush-push, eu acho que a gente precisa criar maneiras de parar o jogo, porque senão daqui a pouco, ele fala assim, senão daqui a pouco a gente tá jogando sem pads. Mas eu ia falar um negócio aqui que até o Amadeu aqui acabou de comentar, tá?
O Lions começou a conseguir parar o push depois que o Lane Johnson e o Ugriz machucaram. Ah, sim. Com aquela OL perfeita que o Eagles tinha do ano passado, era imparável. Mas os jogadores estão machucando. E falar no Lane Johnson, cara, infelizmente, me parece que é injury reserve. 4 a 6 semanas, tá? Meu chapéu. Fratura no pé. Isso é bem complicado pro Eagles. Enfim. Era isso. Tem mais um detalhe. Tu falou do Goff, Zuma? É o menor percentual de completion dele na carreira. Ele teve 14 de 37. Isso dá 37,8% montanha de passe completo. Pensa só, J.J. McCoy e Caleb Williams tiveram 50 pelo menos. Ele teve 37,8. Cara, eu sei que você tem apego ao cara, o cara pegou, tirou o time, veio quando o time era ruim, agora o time é bom, mas assim, porra, se eu sou GM do Detroit Lions, eu acho que estão perdendo uma excelente oportunidade, uma janela absurda, campeão, né? Porque esse cara não vai entregar, velho. Vamos lá, cara. Detroit Lions, Philadelphia Eagles. Queria falar um pouquinho aqui sobre as divisões, cara. O Detroit Lions com 6-4, ele é o terceiro na NFC North, que é liderado pelo Chicago Bears, tudo embolado aqui ainda, né? Tem bastante coisa. Inclusive, eles vão enfrentar agora, eles recebem o New York Giants na próxima partida, uma tendência de vitória do Detroit Lions, né? Já o Philadelphia Eagles, Neymar, o Philadelphia Eagles está liderando com certa folga uma divisão que, cara, não tem ninguém pra incomodar eles, né? 8-2. Tem um time que pode chegar no próximo jogo. Cara, Dallas Cowboys tá 3-5, velho. E o Washington Commanders 3-8. Joga hoje à noite e vai jogar direto contra o Eagles. Não. Pode chegar. É improvável, é óbvio. Eu acho que o time do Eagles aí, que se fortaleceu também durante agora o finalzinho da trade deadline, cara, briga mais uma vez claramente entrando aí numa possibilidade de Super Bowl. Hoje, a defesa do Eagles é a melhor da NFL. É o Cooper DeJean, que ontem, inclusive, mais uma interceptação. Exatamente. Montanha! Passamos aqui o próximo slide, então, porque nós vamos falar da quinta-feira. Quinta-feira é feriado no Brasil, hein? É feriado no Brasil. Então, a gente tem a possibilidade aí, galera, de ter vocês conosco. Eu sei que, né? Feriado na sexta seria melhor. Mas tem muitas empresas que mudam o feriado, né? Jogam para sexta, para o cara aproveitar. Então, há uma chance de ficarmos juntos vendo esse maravilhoso jogo que é o Buffalo Bills versus o Houston Texans. E, cara, existe uma promessa de bom jogo. Porque o Buffalo Bills tem um problema na defesa, ou seja, ele está fazendo jogos parelhos, e o Houston Texans tem uma defesa muito boa. Então, cara, há uma chance de entretenimento garantido, ainda mais porque quando Josh Allen está em campo, nós temos entretenimento. Buffalo Bills 7-3 vai enfrentar o Houston Texans 5-5 e a gente estará junto no react de toda quinta-feira do Zona Neutra. Certo, Neymar? Eu atualizei os 6 favoritos MVP da semana passada aqui na mão. Ok, então... A semana passada estava May 3.5, 3.75, Stafford 4, Taylor 6, Mahomes 6, Allen 8, Sandano 10. Para 1, probabilidade. Eu acho que o May melhorou a chance dele, jogou bem esse jogo, 3-1. Stafford de 4 cai para 6-1, porque não jogou tão bem. Isso é da minha cabeça, pessoal, não olhei em lugar nenhum. Né? Taylor continuou na mesma, estava em bye. Mahomes de 6 cai para 12, Josh Allen de 8 vem para 6 e Sandano sai fora de 10, vai a 35. Então, os 4 melhores agora ficariam May 3-1 e Stafford, Taylor e Allen 6-1. Boa. E aí a gente tem um agradecimento para fazer aqui, né, Montanha, aos nossos patrocinadores, a Surfshark, que está com a gente já há mais de um ano, cara. Então, se você precisa de uma VPN, e assim, não é se você precisa, todo mundo deveria ter uma VPN. E para pessoas físicas, a Surfshark é disparada a melhor que tem. Se você fizer a aquisição aqui no nosso link que está na descrição desse episódio, você ganha 2 meses de graça, cara. Com uma assinatura, você protege vários dispositivos. Passamos, Montanha, vamos falar da Chuluk. A Chuluk que... Primeira coisa, antes que eu esqueça. Para maiores de 18 anos. Beba com moderação. Beba com moderação. Porque é difícil manter essa moderação aí com a Chuluk. A gente, na quinta-feira, utiliza bastante Chuluk no Zona de React, com os drinks do Montanha. E é uma empresa que tem 27 prêmios internacionais e nacionais e bebidas de extrema qualidade. O link também está aqui na descrição. E temos um cupom de desconto, que Zona Neutra, tudo junto também. 5% de desconto em tudo aquilo que já tiver de desconto no site adicional. Neymar, vamos finalizando então? Vamos finalizando, seu Thiago Zuma. Para você que joga a Superliga, você tem poucas horas para fazer a última trade e ter sorte de ser aprovado ainda.
E boa sorte a todos nessa reta final. O nosso último agradecimento especial é a todos vocês que fazem parte da audiência mais bonita do Brasil, porque chegamos aos 19 mil inscritos, Montanha. Olha aí. Obrigado, galera. Maravilha! E a gente vai precisar pensar, Zuma, onde é que nós vamos estar, o que estaremos fazendo, qual tipo de programa estaremos no ar quando fechar os 20 mil, né? Fizemos 5 e 10, Porque né? os 5, 10 e 15 a gente tava ao vivo. Foi ao vivo, foi ao vivo. Então vamos ter que organizar alguma coisa para virar os 20 mil ao vivo também. É o seu momento de nos ajudar, ou seja, compartilhe a palavra, fale bem aí do Zona Neutra, fale nos seus grupos de Ou WhatsApp. fale mal também serve, porque a galera vai ver. Isso. Traga mais pessoas para cá, porque a gente pode cada vez mais engrandecer a palavra do futebol americano no Brasil. Então, se você ainda não nos segue na rede social, por favor, @ZonaNeutra_, tanto no TikTok, no X e no Instagram, Neymar. Temos aí o nosso clube de membros para vários níveis, então você pode acessar o nosso clube de membros, fazer parte dessa comunidade maravilhosa que são os membros do Zona Neutra. E se você chegou aqui, não deixou o seu like, deixa o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Amanhã, Montanha, o que nós temos amanhã? Amanhã, às 16h30, temos o Zona Universitária, com o Thiago Zuma e Thiago Delandré. E às 17h45 temos o Zona de Fantasy, comigo e com o Eder Appel. Fechamos então. Um grande abraço para você, Neymar. Eu espero que o Éder esteja muito triste nessa transmissão contigo, Montanha. Porque hoje à noite ainda o Dak Prescott pode me salvar contra ele. Montanha, semana passada o Dak Prescott te salvou contra mim. É verdade. Porque eu precisava de 17 pontos dele, o projetado era 19, ele fez 16, Montanha. É verdade. Agora contra o Éder eu preciso de um semi-milagre. Eu preciso de 29 pontos, Uia. pessoal. Vocês podiam me ajudar e torcer, né? Contra o Raiders. Até tu quer que o Raiders perca, né, Montanha? É. 29 pontinhos do Dak Prescott dá pra fazer. Mas é que não precisa passar tanta vergonha assim também, né? Vai perder, só tá bom. Mas podia perder de 44 a 43, Tá bom. desde que o Dak Prescott faça um milagre. O problema não é tomar os 44, o problema é fazer os 43. Eu acho que eu vou acabar entrando nessa tua torcida aí, Neymar, porque eu tô numa situação muito, muito complexa lá na Superliga, em que eu tenho a defesa do Dallas Cowboys e o Jake Ferguson contra o meu adversário que tá 17 pontos na minha frente, 15 pontos na minha frente, mais Javonte Williams. Full Dak Prescott. Full Dak Prescott. Full Dak Prescott e a defesa precisa tirar os 15 e o Jake Ferguson, né? Dak Prescott no Jake Ferguson. Perfeito. 3 TD. No primeiro tempo. Isso, tá garantido. Boa. É isso aí. Fechou então, galera? Fechou. galera. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Tamo junto. Falou.